Boa noite para todo mundo. Meu nome é Paulo Henrique, atuo me conhece como PH. E em nome da Faculdade Reagro e do 3R Lab, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que estão dispostos a adquirir conhecimento. O Webinar Grãos, ele é um projeto de educação continuada e gratuita do Grupo Reagro, que acontece uma vez por mês por essa plataforma. Eu gostaria de aproveitar também e agradecer a Nova Futura Investimentos e a MAN Investimentos, que acreditam na transformação das pessoas através do conhecimento. Hoje nós vamos ter uma palestra do professor Silvino, que é um grande profissional da nossa área, tem feito vários trabalhos muito interessantes. Ele vai fazer uma palestra de mais ou menos 60 minutos e após isso nós vamos ter um espaço para a gente bater papo aqui com perguntas que vocês quiserem enviar sobre a palestra. E aí eu peço para todos, durante a palestra do Silvino, na parte de baixo, na tela de vocês, tem um quadradinho com uma sigla que chama Q e A. Então, as perguntas específicas da palestra, vocês podem ficar à vontade para enviar nessa caixinha, para elas ficarem bem organizadas, para no final a gente respondê-las. Professor, bem-vindo. É uma satisfação estar aqui com o senhor. Tem uma ótima palestra. Eu vou interromper o compartilhamento da minha tela e o senhor pode dar andamento na sua palestra aí. Boa noite a todos. Estão todos aí me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Beleza. Boa noite, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui inicialmente. Gostaria de agradecer à Faculdade Reagro aí pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos aí pela presença. Para a gente é uma satisfação estar aqui discutindo esse assunto, um assunto que a gente gosta bastante e consideramos que também é um assunto aí de grande relevância aí para o nosso sistema de produção, né? Então, a gente vai bater um papo inicialmente aqui sobre qual a importância da correção de acidez, talvez de forma bastante rápida, né? Porque isso aí é chover no molhado, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco sobre respostas ao uso de corretivo de acidez, trabalhos aí dentro dos nossos sistemas de produção atuais, né? Vamos conversar um pouquinho, então, depois sobre algumas formas da gente calcular esses corretivos, já que o que a gente tem hoje são os boletins, né, de vários estados, né, e a gente vai dar aqui algumas sugestões e, quem sabe, possam ajudar alguns de vocês aí que estão aí na batalha do dia a dia, né? Então, inicialmente, por que a gente tem que pensar em correção de acidez? Obviamente, né, porque nós estamos abrindo aí muitas áreas, no Brasil, de norte a sul, né? Nós estamos abrindo aí por volta aí de 1,5 milhão de hectares por ano, ou seja, estamos abrindo cada vez solos mais pobres, solos ácidos, muitos deles com altíssimos teores de alumínio, que devem ser corrigidos, né, para que a gente consiga colocar cálcio, colocar magnésio e também melhorar a condição, né, principalmente de acidez, de pH, para que a gente tenha a melhor disponibilidade possível de todos os macro e micronutrientes. E essa, claro, que a correção de acidez é o primeiro passo para que a gente consiga colocar matéria orgânica nesses sistemas, consiga colocar uma braquiária, consiga colocar as culturas e trabalhar o nosso sistema de produção. E, logicamente, essa correção da acidez é importante também em nossas áreas, que atualmente estão corrigidas, que estão aí com altas produtividades, porque hoje nós estamos trabalhando com 2 safras por ano, né? Culturas muitas vezes cultivadas mais precoces que aquelas do passado, e com certeza, né, com as adversidades climáticas, nós precisamos de dar aos nossos sistemas de produção, a dar às nossas culturas melhores condições para que elas sobrevivam aí diante dos veranicos constantes que a gente tem, né? Claro que esse ano foi um ano de veranico, mas se a gente lembrar nos outros anos aí, isso é uma constante em nosso sistema. E claro, né, porque maiores produtividades por hectare, com isso nós vamos também exportar mais nutrientes por hectare e seguramente nós vamos gerar mais acidez a cada ano, né? Então, esses são os fatores. E claro que nós estamos aí vivendo uma agricultura que está crescendo muito, né, como eu já disse, nós temos uma projeção que muitos devem conhecer, que nós vamos sair dos atuais 63, 65 milhões de hectares para por volta aí de 70, para aqueles mais otimistas, até 85 milhões de hectares
nos próximos aí 6, 7 anos. Né? Então, nós vamos estar abrindo áreas pobres mesmo. Né? Então, nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo. E para onde nós estamos crescendo? Nós estamos crescendo para áreas de expansão, né? Como eu já disse anteriormente. São áreas com solos de baixíssima fertilidade, muitas áreas pastais degradadas que, em muitas regiões, elas só receberam semente e aquele fósforo de acender cigarro, né? Porque eu brinco isso com meus alunos, porque não vira o fósforo, só vira semente mesmo, é de estoca. E muita área de campo nativo, muita área aí de solo cascalhento. Então, são essas áreas que a gente está abrindo. Então, é importante a gente pensar em uma boa correção da acidez, porque depois nós vamos entrar no sistema de produção e não queremos todo ano a gente estar colocando calcário nessas áreas, como a gente já fez isso aí no passado. Bom, e quais são os nossos objetivos, então, quando eu penso em corrigir a acidez, quando eu penso em construção da fertilidade do solo, né? O objetivo é claro, sair de áreas com teores muito baixos em nutrientes, ou teores baixos, e atingir valores adequados ou altos em nutrientes. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Então, nós aprendemos, né? Quem foi estudante de agronomia, aqueles que fizeram técnica agrícola, ou mesmo os produtores, já viram esse gráfico aqui, que é muito comum quando se faz palestra de fertilidade. E a gente tem um patamar que a gente quer atingir. Esse patamar é atingir teores adequados de todos os nutrientes. E quando eu tenho teor adequado de nutrientes, o que eu vou fazer numa área? Eu vou simplesmente repor aquilo, pensar em quê? Em trabalhar com a adição de nutrientes de forma de manutenção ou adubação de reposição. Ou seja, eu vou reduzir esses meus custos de produção. Claro que nesse patamar, vocês estão vendo aqui que eu não vou conseguir atingir mais do que 100% da produtividade relativa da minha cultura, mas eu coloco nutrientes para poder não empobrecer meu solo. Mas o nosso grande gargalo é atingir esses níveis adequados. E a primeira faixa do nível adequado, onde eu estou colocando o mouse aqui, é aquilo que a gente chama de nível crítico, né? É o primeiro nível, né, que a gente busca atingir. Então, se eu tiver um nível crítico, se eu atingir um nível crítico, por exemplo, de cálcio, magnésio, eu tenho garantia que eu vou ter pelo menos 90% aqui da produtividade potencial daquela cultura. Mas hoje, diante dos custos de produção que nós temos, nós queremos estar aqui dentro, nós queremos estar aqui acima desse nível crítico, queremos estar do adequado para o alto, né? É claro que tudo isso tem custo, tem que ser avaliado. Só que esses níveis críticos foram desenvolvidos aí há alguns anos atrás, e a gente vem utilizando esses níveis críticos até hoje. Aparentemente, mesmo com sistemas aí de alta produção que nós estamos vivenciando, alta produtividade de soja, de feijão e de milho, principalmente, eles não têm mudado. Então, quando eu pego a análise solo, e a gente vai fazer isso hoje, aqui durante esse webinar, eu vou observar lá na minha análise solo como estão meus teores de nutrientes, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui o cálcio, estiver abaixo de 0,4, isso quer dizer que ele é muito baixo, não tem jeito de produzir numa situação dessa. Se eu tiver acima de 2,4, isso quer dizer que 2,4 é o nível crítico, mas eu quero estar acima disso. Então, não é segredo para ninguém, né? Em solos argilosos, isso aqui é um nível de interpretação aqui para o estado de Minas Gerais, mas é bastante aceito no Cerrado como um todo, né? Pelo manual da Embrapa, inclusive, eles são muito parecidos, né? Então, se eu tenho um valor de 2,4, acima desse, são as áreas em que eu estou tendo aí altas produtividades. Então, o que eu estou buscando? Né? Não é segredo para ninguém. Quais são as minhas metas em solo com CTC aí por volta de 6, 7? Estar trabalhando com valores de cálcio, né? Por volta de 3, 4, teor de magnésio aí por volta de 1, não é isso? Então, são valores que foram definidos lá na quinta aproximação da década de 90, mas no campo a gente está observando que esses valores aparentemente não mudaram. O que mudou? O que mudou é que esses valores aqui são para a camada de 0 a 20, aquela camadinha que a gente aprendeu aí quando a gente pensava em plantio convencional. Mas hoje em dia nós estamos pensando em altos teores de nutrientes, tanto para a camada de 0 a 20, quanto para a camada de 20 a 40, ou 20 a 60, o máximo que a gente conseguir atingir. Mas, pensando na camada de 0 a 20, esses valores são os valores que a gente trabalha aí como sendo níveis críticos de teores adequados e alto nutriente. Então, se a gente for pensar, quais são as práticas que eu vou trabalhar para atingir essas minhas metas, atingir essa minha construção da fertilidade? Primeira prática é a calagem, sem dúvida. Isso aí é chover molhado falar nisso, né? Então, nós queremos o quê? Neutralizar o alumínio, expulsar o alumínio do sistema, né? Para que as cargas que estavam ocupadas por eles na capacidade de troca de carga do solo passam a ser ocupadas por coisa boa. O cálcio e magnésio, que também vem do calcário.
Temos a gessagem, o objetivo fundamental é fornecer gesso, fornecer cálcio, enxofre, mas principalmente cálcio em profundidade, amenizar a toxidez do alumínio, nós vamos falar deles daqui para frente. E temos o objetivo, é claro, de aumentar os teores de fósforo no solo, aumentar os teores de potássio e também de micronutrientes. Mas tudo isso é a primeira etapa de um processo, de um sistema de produção que está começando. Posteriormente, nós vamos adotar o plantio direto e aí nós precisamos de colocar palha, colocar raiz nesse sistema. A fertilidade química é o primeiro passo. E quando a gente fala de calagem, que é a primeira prática, né? Quando a gente fala de fornecimento de calcário em nosso sistema, nós temos que sempre lembrar alguns conceitos bem básicos da calagem, que são importantes no nosso dia a dia, para a gente entender, às vezes, por que o calcário funcionou, por que não funcionou, né? Então, o primeiro fato, o calcário é um produto de baixíssima solubilidade, né? Comparado com o gesso, ele é solúvel, se não for solúvel, ele não liberaria cálcio e magnésio. Então, quando eu coloco o calcário no solo, para eu ter sucesso, eu preciso que ele seja solubilizado, e dissociado. Para quê? Para poder liberar cálcio mais magnésio, que é o que a gente chama de bases do solo, né? Que está lá na soma de bases. Mas as bases químicas, que são as importantes na correção da acidez, que ele vai formar também, que são o quê? Os carbonatos e as hidroxilas. Então, tem outros corretivos da acidez, mas vamos destacar aqui o calcário, que é o mais utilizado e tem um custo muito interessante nas condições do Brasil. Mas, para calcário funcionar, precisa de ter água. Então, aquela história de que calcário tem que ser aplicado 3 meses antes da semeadura, isso é conversa. Tem que ser aplicado quando tem água. Se eu quero ter sucesso com a calagem, ela tem que ser feita o mais cedo possível, aí, antes da minha semeadura, né? Para ter água no sistema. Tendo água, então, vai solubilizar. E eu falo ter água, porque o que a gente tem visto na prática aí, que o calcário aplicado, mesmo durante um ano inteiro, a gente tem aí 50% a 60% desse calcário reagindo aí na primeira safra. Imagina se a gente for seguir um livro que fala que a gente tem que aplicar o negócio com 3 meses de antecedência à semeadura. Às vezes você aplica 3 meses de antecedência à semeadura, mas coincide aí com o mês, por exemplo, de julho, aqui para nós em Minas Gerais, ou agosto, né, que o solo está extremamente seco, você não consegue incorporar esse calcário nessas áreas de abertura, e aí, além de não conseguir incorporar o calcário, ele não vai reagir, ele vai ficar na camadinha restrita, né? Sem água não reage, uma época muito ruim de soltar papagaio, a gente soltar papagaio, não, de aplicar calcário, né? Aplicar calcário na época de soltar papagaio, né, que é mês de agosto, é uma das fases que a gente tem também no campo, né? Jogar dinheiro fora, às vezes, né? Então, nós temos várias limitantes a aplicar esse calcário fora de época. Claramente, continuando aqui a reação do calcário no solo, essas bases, então, neutralizam o hidrogênio, transformando ele em água aqui no final, e também neutraliza o alumínio, que é tóxico, né? Tornando ele um produto insolúvel. E aí, é um fato importante a gente relembrar aqui. Então, o calcário, para reagir, é algo básico, precisa de água. Então, a época de aplicação é importante. Nós estamos numa época de final de estação chuvosa, em que várias pastagens degradadas aí que vão ser abertas no final do ano, poderia ser aberta agora, já que elas não vão produzir nada até o final do ano. Se entrasse com esse calcário agora, eu teria mais facilidade em incorporar esse calcário e já começaria a reagir e evitaria de aplicar ele aí no final do ano, que vai ser próxima a uma época muito chuvosa e com o risco de ter erosão pronunciada. O outro fato importante é que, quanto mais argiloso e ácido for o solo, normalmente nós temos altíssimos teores de Al3+, que é o alumínio, que é a que a gente chama de um dos tamponantes do solo. Então, à medida que a gente neutraliza o íon de alumínio no solo, a gente gasta 3 hidroxila para isso, a gente libera 3H+. Então, o alumínio, ele tem um poder também de gerar um pouco de acidez. Por isso que a gente fala que solos argilosos são aqueles solos que têm um grande poder tampão. E a outra coisa importante, quando eu penso em construção da fertilidade, quando eu penso na incorporação desse calcário em profundidade, é que o calcário, pelo fato dele apresentar baixíssima solubilidade e baixa mobilidade no solo, a gente precisa de incorporar esse calcário profundamente se eu quiser ter um efeito rápido dele aí no nosso sistema de produção. Então, por isso que eu ressaltei que essa época de aplicação de calcário, a época de incorporação do calcário é muito importante. Então, o calcário, para ele ter os seus efeitos desejados e mais rápidos aí dentro do nosso sistema de produção,
Além de precisar de água, ele precisa de ter contato com as partículas do solo. Então, ele precisa, nesses solos ácidos de área de primeiro ano, que eu estou dizendo, não estou falando em área de plantio direto, ele precisa ser muito bem incorporado aí nos nossos solos, né? Incorporado da forma mais profunda possível, e a gente vai comentar sobre isso aí para frente. Bem misturado ao solo, então também precisa de equipamento adequado para fazer isso. Bom, essa necessidade de incorporação de calcário no solo já é bastante conhecida. A gente fala aí de construção de perfil, alguns falam essa palavra como sendo algo novo, não é nada novo. Se a gente for buscar na literatura, tem dados aí de 40 anos atrás, algo que foi feito no final da década de 70, mostrando para a gente, aqui, isso aqui é um milho, produção de grãos, o milho submetido a 3 cultivos, onde nós não colocamos calcário, que esse zero aqui, nós não, né? A pessoa que fez isso, né? Naquela época, né? O calcário incorporado a 15 centímetros de profundidade, calcário incorporado a 30, e com 2 doses diferentes, 2 e 8. Vocês podem ver aqui, eu até destaquei, o calcário, quando foi colocado 8 toneladas, e ele foi incorporado apenas a 15 centímetros de profundidade, ele teve o mesmo efeito de 2 toneladas. Agora, quando essas mesmas doses foram colocadas na camada de 30 centímetros, o efeito aqui foi muito maior, né? O efeito foi muito mais pronunciado, né? Porque eu coloquei cálcio em profundidade. E quando eu coloco cálcio em profundidade, eu, com certeza, né, a planta, para poder crescer raiz, um dos nutrientes fundamentais é o cálcio, porque a parede celular da planta, né, composta de pectato de cálcio, né, então o cálcio é fundamental para estimular o desenvolvimento de raiz. Hoje não tem cálcio, eu não vou ter desenvolvimento de raiz. E quando eu coloco calcário em profundidade, eu também neutralizo o alumínio, que é um elemento tóxico que impede o desenvolvimento radicular. Então, isso é conhecido já há algum tempo. Então, quando a gente vê esses dados, aí eu me pergunto, eu quero, olhando essa trincheira aqui, né, qual que é a profundidade que eu quero corrigir meu solo? Eu quero colocar o calcário a 10 centímetros de profundidade, como essa raiz de algodão aqui em cima, esse feijão aqui embaixo, ou eu quero incorporar esse calcário e depois o gesso em cima, né, a maneira mais profunda possível, para a gente ver uma situação dessa que nós estamos vendo aqui nossos dois colegas, né? Então, hoje se fala muito em posição de perfil, né? Porque, com certeza, a gente está vendo isso aí no campo, áreas com altas produtividades são aquelas que tiveram correção adequada de solo, que têm raiz em profundidade, e, com certeza, são aquelas, não só estão produzindo mais, mas como está com maior resiliência, ou seja, a área teve veranico, 15, 20 dias, ela aguenta mais desaforo do que uma área, uma lavoura, onde nós temos raiz aí apenas 10, 15, 20 centímetros de profundidade. E os desafios atuais são muito grandes. Então, esse exemplo aqui é de uma foto que a gente está em 2018, eu gosto muito de citar, tem acontecido muito isso, região ali de Matozinhos, dia 31/12, final do ano de 2018, estava lá nessa área, chovendo muito, soja maravilhosa, com alto teto produtivo, só que nós passamos lá 33 dias sem chuva. O dia que eu fui visitar essas áreas, a foto que tirada do dia 6/2, as lavouras estavam aí com 33 dias sem chuva. Então, nós temos passado muito essa situação. E olha que isso aconteceu aqui já no final da fase de florescimento para o enchimento de grão, né? Então, a soja morreu antes da hora. É claro que a correção de profundidade não vai salvar o potencial produtivo todo da lavoura, mas com certeza ele vai aí nos ajudar, mas vai ajudar muito, né? E isso a gente tem visto aí no campo. Um exemplo também que eu gosto de citar, esse trabalho feito também na década de 90, não é algo novo, né? Mostrando a cultura de sorgo durante o veranico. Então, se vocês olharem aqui essa área que eu controlo, que não teve calcário, e comparar essa área com a área que tem um pouquinho mais de calcário, que essa área que teve 3 toneladas, comparar com essa área que teve 9 toneladas, a gente começa a entender o que o calcário pode fazer para a gente, né? O que os corretivos da acidez podem fazer pela lavoura, né? Então, uma área dessa, a gente está vendo que ela continua absorvendo nutrientes, ela está sem deficiência de nutrientes, essa área que foram aplicadas 9 toneladas de calcário, e veja que nós estamos falando aqui de uma das culturas mais tolerantes à acidez que a gente, desculpa, acidez não, mais tolerantes a déficit hídrico que a gente tem aí no campo, em função do sistema radicular, em função dos tipos de folha e tudo mais. Imagina isso aqui com a cultura do milho, né?
Então, a correção de acidez, principalmente quando a gente pensa em perfil, ela pode nos garantir produtividade mesmo numa condição dessa aí. E o que aconteceu, olha só, aqui são raízes do mesmo experimento, mas aqui do milho, mostrando o controle novamente, aqui a profundidade do sistema radicular. Por que que essa área aqui está dessa forma, né? Com certeza, essa área aqui, dessa foto aqui de 9 toneladas por hectare, essas plantas buscaram água em profundidade, mas não só água, eles buscaram nutrientes em profundidade, que à medida que a planta, a raiz, ela atinge profundidades maiores, a planta vai estar hábil não só buscar água, mas também nutrientes, principalmente nitrogênio, né, que é transportado aí por fluxo de massa, né, depende da água, né. Então, isso também já foi provado. Nesses casos, a gente tem aumentado a absorção de nutrientes, não só com a aplicação de calcário em profundidade, mas também vários trabalhos com gesso, mostrando que, à medida que a raiz aprofunda mais, ela vai aumentar a boca da planta, é simples. Então, a planta vai ter um sistema radicular mais capaz de explorar o solo, né? E o que nos preocupa muitas vezes é que, às vezes, a gente abre áreas aí mal abertas, no primeiro ano já entra em plantio direto, e daí para lá começa a se fazer aplicações sucessivas de calcário somente na superfície. Não é que nós estamos contra fazer aplicação de calcário na superfície, mas o fato que a gente gostaria de ressaltar aqui é que essa aplicação de calcário na superfície, para que esse calcário aplicado na superfície tenha efeito, há necessidade de muito tempo, né? Então, por que então a gente já não abrir a área incorporando esse calcário de forma mais profunda? Que eu já vou ter um efeito mais rápido desse calcário. Eu não vou dizer imediato, porque o calcário demora um tempo para reagir. Mas esse trabalho, então, feito pelo Dr. Eduardo Caires, ele avaliou aqui, ó, se a gente olhar aqui no eixo X, durante 10 anos, o que aconteceu com o pH, e fez essa avaliação também em relação a outros atributos do solo, né? Cálcio, magnésio, alumínio. E aqui, vocês podem ver que foram aplicadas doses de calcário na superfície até 6 toneladas por hectare. Mas vejam só, pessoal, aqui até mais de 2 anos de amostragem no solo, aqui eu estou falando da camada de 10 a 20, que é esse terceiro aqui, porque na camada de 0 a 5 tem efeito imediato, que é onde se aplica o calcário. Mas na camada de 10 a 20, que não é tão profunda assim, só começou a ter um efeito do calcário depois de 2 anos desse calcário aplicado na superfície. Ou seja, 2 anos, mais de 2 anos, né, que aqui a gente começou a ter efeito, né? 2 anos é tempo para a gente ter 4 culturas no campo, se a gente pensar no sistema que está trabalhando com safra de verão e segunda safra. Nós podemos esperar isso, né? É claro, nós vamos fazer a aplicação de calcário na superfície depois que nós fizermos construímos a fertilidade, entramos no plantio direto, já estamos com aquilo ali estabelecido, aí depois de um tempo, né? Agora, nos primeiros anos, no meu entender, é hora da gente construir a fertilidade, incorporando o corretivo realmente em profundidade. Já que eu estou falando, então, de incorporar corretivo em profundidade, calcário, construir a fertilidade do perfil do solo, a fertilidade do perfil do solo ela demora anos para a gente conseguir fazer isso, né? Porque com equipamentos, embora a gente esteja falando de perfil aqui, mas com equipamentos disponíveis que a gente tem hoje na agricultura, a gente consegue fazer essa incorporação até 30, 40 centímetros, ou um pouquinho mais para quem tem arádia iveca. Mas pensando nessa camada de 0 a 40 que poucos estão fazendo, né, qual que é a dose que a gente deve usar? A gente não tem, a gente vai discutir um pouco disso aí, mas infelizmente a gente não tem todas as informações que a gente gostaria para estar aqui passando para vocês ainda. Mas qual dose utilizar? Vamos falar um pouquinho da prática e de alguns experimentos que a gente vem fazendo. Metas para isso a gente tem, né? A primeira delas, é óbvio, neutralizar o alumínio, aumentar os teores de cálcio e magnésio. E eu estou falando de 3 a 4 aqui, em solos aí que tem uma CTC por volta aí, né, de 5 a 7, 5 é pouco, né? No CTC por volta de 7. Em solos arenosos, vamos trabalhar de forma diferente, um pouco diferente, porque não cabe, né, a mesma quantidade de calcário do que solos argilosos. O que a prática tem nos mostrado, então, sobre a correção da fertilidade do perfil do solo? Bom, a gente teria vários exemplos para mostrar para vocês. Aqui tem uma foto de uma área que eu gosto muito dessa área, que a gente vem trabalhando lá há bastante tempo.
Um milho de primeira safra, que é muito comum aqui nessas regiões mais altas do sul de Minas, com produtividade de 251 sacos por hectare. Isso é a produtividade não do experimento, isso aqui é da gleba inteira. O que fez esse milho produzir desse jeito, né? Então, é só a gente olhar um pouquinho a boca, né? Aqui nós fizemos trincheiras lá nessa área. Essa trincheira aqui, fizemos aí a trincheira até a profundidade de 70 centímetros. Mas mais embaixo, com certeza, se a gente tivesse fôlego, nós ainda iríamos encontrar raízes. Então, é só para mostrar que a gente não dá mais, nos sistemas de hoje, a gente pensar nessa camadinha aqui de 20 centímetros. Nós temos que pensar numa profundidade maior. Bom, e o que tinha nessa greve, que agora já, claro que alterou, né? Naquela época que a gente tirou essa foto, vocês podem observar que aqui foi mostrado até o médio de profundidade, não havia alumínio até a camada do médio de profundidade. Cálcio, né, acima dos valores adequados aqui, ó, nas profundidades superiores, pelo menos valores médios até a camada de 20 a 40, e teores de magnésio aqui que poderiam melhorar um pouquinho, né, mas eles estavam bastante adequados. Boro bastante elevado, né, enxofre bastante elevado. E o que essa gleba está nos mostrando? Primeira safra com produtividades aí de milho acima de 200 sacos em todos os anos, produtividade de soja muito próxima a 80 sacos por hectare, e boas produtividades aí de segunda safra, tanto de trigo quanto de feijão. Outros exemplos nessa fazenda, essa foto aqui da fazenda 3W, né, uma área de 96 hectares, no ano de 2016, safra 2016-17, ela fechou aí com 96 sacas de soja por hectare, após uma boa correção da acidez. O primeiro ano foi 7 toneladas, o segundo ano mais 3 toneladas. É claro que eu não estou aqui falando para vocês para abrir área com 10 toneladas, depende de cada solo, depende da análise de cada área. Mas eu estou dando aqui alguns exemplos do que foi feito na prática. Outras glebas dessa mesma fazenda, que foram abertas aí com feijão e soja, várias áreas. Eu destaquei essa aqui que a turma lá chamou de picanha, né? Mas na verdade picanha não tem nada. Uma área que tem um pH de 4,8, magnésio de 0,1, magnésio de 0, cálcio de 0,1, ou seja, isso aqui nós estamos realmente construindo, né? Uma área que tem um CTC potencial de 7 e praticamente toda essa CTC potencial está coberta por hidrogênio mais alumínio, né? Porque cálcio e magnésio não tem nada. Todas essas áreas aqui com valores muito baixos de cálcio e magnésio. Se a gente pensar que 2,4 seria o mínimo de cálcio, todas elas muito abaixo disso, todas elas muito abaixo de um valor próximo de 1 de magnésio, que seria um valor considerado adequado. Bom, as áreas foram abertas aí com 12, 9 toneladas de calcário por hectare, doses, né, que foram calcário esse que foi incorporado até 40 centímetros de profundidade. E mais o gesso. Áreas que foram abertas até o mês de junho, aproveitando o resíduo de umidade no solo, e posteriormente, em setembro, outubro, entrou-se, na maioria delas, com milheto, e esse feijão de primeiro ano. Essa soja também é a soja de primeiro ano. Então, onde tinha feijão, né, foi primeiro milheto. E vejam que no primeiro ano, aí, com algumas glebas com mais de 50 sacos por hectare. As áreas de soja com mais de 80 sacos por hectare. Né? As áreas de soja já eram áreas um pouquinho melhor do que as áreas de milho. Né? Então, isso aqui é só para a gente exemplificar para vocês o que alguns produtores têm feito aí na prática. Claro que esse calcário tem que ser muito bem incorporado, é quase que uma operação de guerra, né? Em muitos casos, a dose é dividida em 3 vezes, né? Faço de 2 a 3 doses, dependendo da quantidade de calcário. Né? Se são 10 toneladas, por exemplo, a gente tem que dividir isso pelo menos em 2 etapas, incorporar muito bem esse calcário com grade pesada, ou mesmo a radioivética, dependendo da propriedade, e, em alguns casos, utilização também de subsolador, né, para a gente provocar uma melhor entrada da grade no terreno, e realmente fazer com que esse solo entre em contato muito bom com o solo e promova aí uma boa correção de acidez aí já no primeiro ano. Esse solo pulverizado desse jeito, se a gente fizer isso no início da estação chuvosa, com certeza a gente vai ter muito problema de erosão, a depender, claro, da topografia das áreas. Então, nessas áreas, é muito importante a gente entrar com a planta de cobertura quando for possível, né? E tentar que seja sempre possível, né? Então, essas fotos aqui ilustram mais ou menos o que os produtores dessa região aqui têm feito.
que é abrir as áreas mais cedo. Aqui era uma área de 100 hectares aqui, que foi aberta numa outra fazenda. Aqui é a fazenda Santa Helena, localizada aqui em Nazareno. Para vocês terem ideia, aqui, dia 31/7, o calcário já tinha sido incorporado, mas já poderia ter sido feito isso antes. Em setembro, eles entraram com o milheto na área. Aqui é uma fotografia da área, a situação do milheto em novembro. Aqui, dia 8/1, ano passado, aqui já, o milheto tinha sido secado e estava fazendo aqui a semeadura do feijão. E aqui só uma foto, né, de quando foi semeado o milheto, a situação dele mais desenvolvida, aqui após a dessecação, e aqui o feijão que produziu aí por volta de 40 sacos por hectare no primeiro ano. Bom, e falando um pouquinho, então, de fermentação. Então, no campo, a gente vê, os produtores têm trabalhado aí buscando fazer a construção do perfil. A gente tem horas que a gente fica até com certo medo como técnico, porque a gente vê produtores trabalhando com doses extremamente elevadas, e a gente tem que preocupar com que solo que eu estou lidando, qual que é a análise desse solo, qual que é a textura desse solo, qual que é o poder tampão desse solo. Não dá para a gente recomendar uma dose que seja para todo mundo, isso é óbvio que não. O Brasil é um continente. Então, a gente, diante disso, a gente tem tentado fazer alguns experimentos no campo, né, para tentar contribuir um pouquinho aí com os produtores e também com alguns colegas que estão no campo e conosco mesmo. Então, no momento, nós estamos aí com 20 experimentos no campo, sendo eles 15 com culturas anuais, e sendo que 5 deles são áreas, desses 15 aqui, 10 são áreas de abertura e 5 são solos que estão em plantio direto já há algum tempo. Trabalhamos com DBC, com todo o rigor estatístico, né, alinhamento em blocos casualizados, mas com parcelas grandes. Cada parcela no campo tem aí, no mínimo, 20 metros por 12 metros, porque nós fazemos a aplicação desse calcário com equipamento, né? Então, aqui vou dar um exemplo para vocês, somente 2 áreas, em função do tempo aqui, tem bastante corrido. Então, uma dessas áreas, aqui em Nazareno, fazendo Santa Helena, a gente abriu. Então, na verdade, não é abertura de área, isso aqui vou dizer que seja uma reabertura, né, que era uma área que o produtor arrendou de um outro produtor que já vinha cultivando milho. Vocês podem ver até a caminha do milho aqui do antigo produtor. E aqui a gente trabalhou com doses, foi a dissertação do Flávio Moraes, de doses de 0 até 15 toneladas por hectare. Quero chamar a atenção para que vocês vejam aqui que houve uma boa distribuição desse calcário na área, toda a distribuição feita com aqueles equipamentos gravitacional, que depois eu vou mostrar ele aí para quem talvez não conheça. Nós vamos falar aqui de alguns resultados dos atributos do solo e também o resultado de produtividade em 2 cultivos de soja, já que a gente já tem nessa área, e um de feijão, que foi colhido agora nessa safra. O solo estava, por isso que eu chamo de reabertura, não era área tão pobre igual aquela que vocês viram anteriormente do produtor, mas um solo que tinha análise, tinha um V% de 42% na camada de 0 a 20. Bom, o que aconteceu no primeiro ano? Após 300 dias da incorporação do calcário, já tinha chovido 1.200 milímetros e a gente tirou as amostras de solo. Bom, aqui podemos ver nos gráficos, ó, 0, 3, 6, 9, 12 e 15 são as doses de calcário que foram aplicadas. Efeito no pH, efeito no magnésio, no cálcio e na saturação por base, que é o V%. O que nós observamos? Interessante que nós gastamos 9 toneladas de calcário incorporada, 0 a 40, não é dose para camada de 0 a 20, para levar a saturação por base a 70, que é a dita adequada aí para várias culturas. Com essas 9 toneladas de calcário, com as 9 toneladas de calcário, nós também chegamos a um valor de cálcio aí acima de 2, já no primeiro ano. É o nível médio, né? Porque esse calcário continua reagindo no próximo ano. E já levamos o teor de magnésio aqui para um valor acima de 1. Bom, o que é interessante a gente discutir? Se a gente fosse fazer essa conta, fazendo a conta no método de São Paulo, nós gastaríamos, fazendo a conta, iríamos gastar apenas 1,6 toneladas de calcário para a camada de 0 a 20. Para a camada de 20 a 40, gastaríamos 3,2 toneladas. Vejam que aqui, para levar a 70, no campo, condição diferente do papel, nós gastamos 3 vezes mais, 9 toneladas. Bom, no ano seguinte, após 2 anos, o calcário continuou reagindo. Aquelas 9 toneladas de calcário, que tinha sido melhor no primeiro ano, aqui, em vez de levar o V para 70, o V já foi para 80, né, no segundo ano. E o valor de magnésio foi para 1,5, o valor de cálcio já foi para 3. Opa, quando a gente pensa que o V% está indo para 80,
Claro que os valores de pH sobem junto com isso, né? Então, com a dose 9 aqui, os valores de pH estão aqui próximos de 6,5, estão aí no limite. E aí começa a ter aquela preocupação, opa, nós vamos aplicar muito calcário, nós vamos elevar demais o pH do solo, e com isso nós vamos indisponibilizar boro, cobre, ferro, manganês, zinco e daí por diante. Isso que a gente aprendeu, e é fato, isso pode acontecer mesmo. Só que esses solos têm os teores tão baixos de micronutrientes que, primeiramente, eu creio que a gente tem que preocupar na base. Pensar primeiro em pôr cálcio e magnésio. Vocês viram uma análise anterior lá que nem magnésio o solo tinha, não foi detectado, na verdade. Então, por que eu vou ter essa preocupação toda inicial aí com micronutrientes? Claro que nós vamos ter que adicionar micronutrientes a esses solos, não tem outra maneira. Então, o que eu quero mostrar aqui é que não houve efeito estatístico, que é MS, quer dizer, não significativo, de todas essas doses em relação aos valores de micronutrientes no solo. Também não houve diferença na planta, que é quem enxerga os micronutrientes no solo. Independente de doses calcárias, os teores eram baixos. É isso que eu queria deixar aqui para vocês. E aqui o aspecto da área, vendo que onde está mais amarelo, onde não tinha calcário, ou estavam com doses baixas. Aqui o aspecto das plantas, com 0, 3, 6, 9, 12, 15 toneladas de calcário. Veja que as plantas foram aumentando de tamanho, aqui tem uma régua, e foram tendo maior fechamento de entrelinhas. E aí, aqui está o gráfico de produtividade, que é o que interessa o produtor. No primeiro ano, a dose que conferiu a máxima produtividade foi a dose próxima de 9 toneladas. Foi aquela dose também que levou o V a 70, estão lembrados? No segundo ano, na segunda safra, nós tivemos aí com 10 toneladas de calcário, nós tivemos aí a máxima produtividade, que foram 76 sacos por hectare. Ou seja, houve uma excelente resposta, porque nós saímos, então, de 100 calcário naquela área, no solo que tinha um V por cento de 42. Depois de 2 anos, elevamos esse V por cento para 80. E passamos a produtividade, então, de 2.984 quilos para 76 sacos por hectare. Ou seja, de 48 sacos para 76. Então, houve resposta. E o que aconteceu a partir daí? Nós estamos no terceiro ano nessa área. Aí eu pergunto, tivemos efeito da dose nesse terceiro ano? Nessa safra agora de verão, nós usamos a mesma cultura que o produtor coloca lá, não vamos colocar outra. Lá está com feijão e agora está com milho. Mas, veja que, olha o feijão depois de dessecado, né? 15 toneladas, e aqui o controle, onde não foi calcado. Nitidamente, o controle não produziu quase nada. E aqui dá para vocês verem, uma régua, altura de planta e raiz de feijão, com as doses variando aí até 15 toneladas por hectare. Vejam que, à medida que aumentamos as doses, nós tivemos maior altura de planta, e o mais importante não é só a altura de planta, é o gráfico que está aqui do lado. Nós tivemos, da mesma forma, a dose que conferiu no terceiro ano, a máxima produtividade foi uma dose que estava aqui por volta de 9 toneladas por hectare. Bom, para não delongar tanto, vamos para uma segunda área. Esse aqui é o equipamento que eu falei com vocês, que é o Brutus, né? Ele praticamente, a deriva do calcário, pensando em experimento, é muito importante, né? Também no campo também é muito importante. Quando eu trabalho com um equipamento desse, a deriva é muito pequena. Então, isso aqui é uma outra área. Eu vou fazer um resumo aqui de 2 safras do que aconteceu. Nessa área, é uma área mais pobre do que aquela outra, onde o produtor entrou com feijão no primeiro ano, no verão, e entrou com soja no verão do segundo ano. No terceiro ano, inclusive hoje, colheu-se a soja nessa área, e aí a gente vai continuar avaliando todos esses experimentos por 5 anos. Bom, o que aconteceu nessa área aqui no primeiro ano? Né? No primeiro ano, a camada de 0 a 20. 0, 3, 6, 9, 12, 15 toneladas. Com 15 toneladas de calcário, o pH foi para 6,3. Com 12 toneladas de calcário, o cálcio foi para 3,4, o magnésio para 1,3 e o V% para 52. Ou seja, no primeiro ano, se a gente fosse levar só o primeiro ano em conta, a gente diria que talvez, pensando no solo, as doses boas estivessem situadas entre 12 e 15. Só que nós tivemos um efeito linear. Isso quer dizer que se eu pusesse mais calcário, continuaria tendo mais efeito. E aí, no segundo ano, na camada de 0 a 20, o que aconteceu? Nós tivemos um efeito muito bom no calcário, também na camada de 20 a 40. Então, vocês vejam que com 15 toneladas de calcário, não estou falando que a gente deve aplicar as 15, mas só constatando o efeito, nós tivemos um cálcio que foi para 2,5, o magnésio que foi para 0,8.
O V% foi para 58 nesse primeiro ano, a camada 20 a 40. O que aconteceu no segundo ano? Continuaram esses efeitos semelhantes e vejam que com as 12 e 15 toneladas de calcário, novamente, o pH situou-se próximo de 6, veja que cada área comporta de uma forma diferente, né? Cálcio e magnésio 3 para 1 aqui, como vocês estão vendo. Um efeito interessante, mesmo no segundo ano, que vocês podem observar aqui, em relação aos micro novamente. Os micro eram baixos, né? Principalmente o boro, principalmente o zinco, o manganês, o ferro e o cobre não eram problemas, mas veja que NS aqui quer dizer não significativo. Nenhuma dessas doses de calcário afetaram aqui os teores de micronutrientes, tanto no solo quanto na folha das culturas. Bom, e aí o que eu gostaria de chamar a atenção, que se eu fosse calcular pelas formas que a gente aprendeu a calcular, eu gastaria 5,6 toneladas para elevar o V% a 70. Né? Então, aqui nós gastamos mais ou menos o dobro. Né? Bom, aí o que é importante para o produtor são as produtividades. Né? Então, no primeiro ano, a dose que conferiu a máxima produtividade foi aqui próximo de 8 toneladas. No segundo ano, nós saímos de 52 sacas de soja sem calcário, onde não aplicou calcário, para 73 sacas por hectare. Aquele ganho ali próximo de 20 sacas de soja por hectare. E aí, no terceiro ano agora, nós estamos ainda avaliando. Nós vimos aqui que o efeito ali foi linear, então os experimentos novos que a gente está trabalhando, a gente está chegando aí doses até 20 toneladas por hectare. É o caso aqui, esse experimento está localizado em Araguari, em área de abertura, nós temos um experimento localizado em vários locais. Então vejam que aqui nós tivemos um efeito linear, não estou falando de forma alguma que vocês devam aplicar 15, 10, 12, 20 toneladas de calcário, depende da área, mas em algumas situações nós temos respostas aí maiores ainda. Bom, falando um pouco de calcário, depois nós vamos voltar no calcário, vamos falar aqui um pouquinho do gesso. E diante desse cenário, nós vamos continuar usando o gesso? Eu creio que sim, né? O gesso nunca vai substituir a calagem, né? O gesso é uma fonte importante de enxofre, uma fonte importante de cálcio, tem uma alta solubilidade. Então, quando a gente coloca esse gesso no solo, esse sulfato de cálcio, e na presença de água também, que é claro que precisa de água, rapidamente ele vai liberar cálcio, sulfato. E esse cálcio, esse sulfato presente no solo, ele tem uma grande habilidade de se juntar o cálcio e o magnésio, né, que nós colocamos ali no solo, principalmente magnésio através do calcário ali na superfície, ou que foi incorporado, ele tem grande habilidade de se juntar ao sulfato, todas essas bases, formando então aquilo que a gente chama de sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio, sulfato de alumínio. Aqui, esses três de cima aqui, todos eles de carga zero. Como o solo tem carga negativa ou positiva, né? Então, esses compostos eles têm grande habilidade de se deslocar no perfil do solo. Então, tanto o cálcio quanto o magnésio, quanto o potássio se deslocam para a camada de 20 a 40, deslocam para a camada de 40 a 60, e claro que tudo isso vai depender da dose. Chegando nas camadas mais profundas do solo, vai haver a liberação, então, de sulfato lá em profundidade, que combina com alumínio, formando esse composto aqui que a gente chama de AlSO4+. Quer dizer, não é um precipitado, mas acaba reduzindo também a atividade de alumínio lá no perfil. E, claro, que é importante que, além de reduzir a atividade do alumínio, o cálcio desceu lá para baixo, desceu, né? A gente, com isso, aumentou também o cálcio em profundidade. Então, o que a gente vem observando aí quando se aplica gesso, isso aqui também é chover um pouco no molhado, a gente aumentando cálcio em profundidade principalmente, aqui é um experimento que é clássico, sem gesso e com gesso, aqui somente 3 toneladas, é notável o aumento de produtividade do algodão, isso ocorre com todas as culturas, e a gente vê por que isso aconteceu, principalmente porque a gente conseguiu construir raiz em profundidade, conseguiu construir boca em profundidade. Bom, e quais são os critérios que a gente utiliza, então, para recomendar gesso? Nós aprendemos aí há muito tempo que, para ter um bom efeito do gesso, são naquelas situações onde a gente tem baixíssimos teores de cálcio, e principalmente cálcio, e altos teores de alumínio em profundidade, e alta saturação por alumínio. Então, normalmente, onde a gente tem as maiores respostas ao uso do gesso é onde a gente tem
cálcio baixo em profundidade. Porque quando você coloca gesso, você aumenta cálcio em profundidade por aquele motivo de a gente formar um composto com solubilidade alta e reduz aí um pouco, aí ameniza a toxidez do alumínio. Existem variações regionais, mas sempre a gente vai usar a camada de 20 a 40. Hoje em dia, pode pensar na camada de 40 a 60, se estiver incorporando calcário já nessa profundidade aí, até 40 centímetros, né? Mas quais são os critérios? Naquela situação que eu vou usar gesso, no mínimo eu tenho um cálcio menor ou igual a meio e uma saturação por alumínio maior do que 20. Pelo menos isso, havendo variações, como vocês estão dizendo, como vocês estão vendo. O que mudou em relação ao uso do gesso aí nos últimos anos, né? Recentemente, o Dr. Eduardo Cardes Guimarães, em 2018, publicaram um artigo na famosa revista Agrônomo Journal. O que eles observaram a partir de um compilado de vários trabalhos? Uma coisa fantástica. Eles observaram simplesmente que há uma relação muito interessante na produtividade das culturas soja, milho, né? Aqui soja, milho, trigo, milho de novo, trigo, ou seja, compilaram vários trabalhos e mostraram que havia uma relação interessante entre a percentagem de cálcio na CTC efetiva e a produtividade das culturas. A partir de análise estatística e de análise de produtividade das culturas, concluíram que, para eu ter a melhor produtividade das culturas, eu teria que ter um valor de cálcio na CTC efetiva, ou seja, uma saturação por cálcio próximo aí de 50% a 60%. E aí esse critério passou a ser hoje considerado, além daqueles anteriores, como mais um critério para a gente definir, então, a dose de gesso. O critério para essa recomendação se baseia na camada de 20 a 40, né? Justamente na camada de 20 a 40, isso não muda. Continua-se necessário o uso do gesso em áreas que tem altos teores de alumínio trocável, baixos teores de cálcio magnésio na camada de 20 a 40, aqui está sendo acrescentado mais um critério que, do meu ponto de vista, é muito interessante, uma descoberta muito interessante, algo que alguns já vinham observando na prática, e é o que eles, na verdade, no final concluíram. Então, quando eu tiver uma saturação por cálcio, né, uma percentagem de cálcio na CTC efetiva da camada de 20 a 40, abaixo aí de 60%, eles chegaram no número de 54%, a gente aplica esse gesso. Qual é o objetivo disso? Colocar o cálcio na CTC efetiva a 60%. E aí, eles criaram essa fórmula, para quem gosta de fórmula, que seria o seguinte: 60% da CTC efetiva, por isso esses 0,6 aqui, menos o teor de cálcio que existe na camada de 20 a 40, vezes 6,4. Com essa forma, a gente define a quantidade de gesso que a gente vai aplicar por hectare. Isso é interessante, essa forma, porque é um critério bastante científico que eles adotaram, e, além do mais, a forma anterior, que nos ajudou muito até então, né? Com aquela forma anterior, a gente olhava lá na área, se houvesse necessidade de gesso, a dose nunca era alterada, porque a dose, como muitos se lembram, seria simplesmente multiplicar o teor de argila, né? Por 50 ou por 60, se for no estado de São Paulo. Então, com isso, a gente vai alterar a dose de gesso em função da participação do cálcio na CTC efetiva do solo. Um exemplo que eles usaram lá, e eu acho interessante, é esse aqui. Ó. Pegaram um solo lá com a camada de 20 a 40, CTC efetiva de 3,80, a partir de um trabalho que eles compilaram, cálcio de 1,8, magnésio 0,4 e saturação por alumínio de 10. De acordo com aqueles critérios anteriores, nós não iríamos recomendar gesso numa área dessa. E vejam só, o teor de cálcio aqui está bem acima do meio lá, que é preconizado. O N% aqui não chegou a 20. Então, se eu fosse recomendar gesso pelos critérios anteriores, a gente não recomendaria, simplesmente não recomendaria. O alumínio aqui também estava abaixo do meio lá. Agora, usando o novo método, nessa área seriam recomendados 3,1 toneladas de gesso por hectare. E aí eles mostram que nessa área desse solo foi feito um experimento lá e houve resposta crescente ao uso do gesso, mostrando que esse método tem sentido ser utilizado. Se a gente utilizasse a dose recomendada por esse novo método, que seria aqui por volta de 3,1 toneladas, se produziria 31,6 sacos a mais de milho comparado com a dose zero, que é aquela dose sem aplicação do gesso.
Vocês podem ler esse trabalho lá, quem tiver interesse, mostrando que essa forma pode ter muito sentido ser adotada, e aí tem um rigor científico muito interessante por trás dela. Bom, a gente quer falar um pouco de tudo e o tempo vai acabando, né? Então, assim, vamos pegar uma análise aqui de solo e vamos conversar um pouquinho sobre ela nesses minutos finais aqui. Vamos pegar essa área aqui, é uma área de verdade de um produtor, e vamos fazer uma interpretação juntos aqui. Será que precisa de gesso numa área dessa? Será que precisa de calcário? Então, essa área aqui tem um pH de 5,2. Não estou conseguindo ver o material orgânico porque a tarja está em cima. Mas vejam que eu tenho um cálcio de 0,7, magnésio de 0,3, o alumínio é baixo, mas eu não tenho nessa área muito cálcio e magnésio. Se eu comparar com aqueles níveis críticos que eu apresentei para vocês no início da apresentação, olha só, 0,7 de cálcio, ou seja, o cálcio está situado nessa faixa amarela aqui de teores baixos. O magnésio está situado nessa faixa aqui, ó, ele é 0,3, então ele está situado também nessa faixa de teores baixos. O potássio está situado, aqui no tempo, o potássio está situado também, o potássio 31,4 também está situado em teores baixos. O fósforo, se a gente considerar que esse solo é um solo que tem 53% de argila, fazendo a interpretação aqui pelo MERC, que é um método muito usado aqui em Minas Gerais, depois nós podemos até discutir sobre isso, mas nessa área o fósforo é 3,8, ou seja, ele está num valor muito baixo. E os teores de micronutrientes nem se fala, né? Então aqui, boro muito baixo, o nosso objetivo é chegar a esse boro aí por volta de 1, o cobre baixo também, manganês também, zinco também muito baixo. Então, aqui é uma área que teria que fazer tudo. Qual que seria a dose de calcário que eu iria adotar aqui? Primeiro, vamos fazer um pouquinho mais essa interpretação nossa. Não vamos pensar só nos teores de nutrientes. Estou pensando nos teores, a gente viu que está todo mundo baixo. É uma área aqui da região que foi aberta em 2018. Depois eu falo para vocês o que foi feito nessa área. Olhando a camada de 20 a 40, também o alumínio não é muito alto, mas o cálcio baixo, 0,4 a camada de 20 a 40, né? Bom, se a gente fizer aqui aquela relação de nutrientes na CTC do solo, CTC potencial, nós temos um solo com CTC de 4,6, que é uma CTC muito baixa, com um solo que tem um teor de argila de 53, né? Ou seja, é uma área que eu preciso construir material orgânico nela para aumentar a CTC. Mas fazendo essa relação de cálcio na CTC, magnésio na CTC e potássio na CTC, nós vamos ver que eu tenho apenas 15% de cálcio na CTC, 8,6% de magnésio e 1,74% de potássio, ou seja, muito baixo, né? E se eu pegar, então, o que está ocupando a CTC desse solo? O que está ocupando as cargas negativas desse solo? Hidrogênio mais alumínio. Basicamente, hidrogênio, porque o alumínio desse solo é baixo. Ou seja, 76% das cargas desse solo estão ocupadas por coisa ruim, ocupado por hidrogênio e alumínio. Então, tem que matar essa coisa ruim. Essa coisa ruim você mata com calcário. Porque o que a gente tem como ideal? 0 de alumínio, potássio de 3 a 5, magnésio de 10 a 20, cálcio 50 seria um bom número, de 40 a 60, considerado adequado. Tem gente que pensa até um pouquinho mais do que isso. Bom, se eu fosse fazer um cálculo de calagem utilizando o famoso método do Cerrado ou o método de Minas Gerais, qual que seria a dose que seria calculada? Bom, o método de Minas Gerais ou o método do Cerrado, a conta é o seguinte, eu tenho esse primeiro pedaço aqui, que seria uma dose para neutralizar o alumínio. O segundo pedaço seria uma dose para fornecer cálcio e magnésio. Então, exemplo, vamos esquecer o pedaço aqui, esse primeiro pedaço do alumínio. Se eu pensar só para fornecer cálcio e magnésio, de acordo com as tabelas aqui de Minas, eu teria que considera-se esse X aqui como sendo o valor adequado de cálcio mais magnésio para a soja. Veja onde já começa um erro do método, né? Porque a gente viu que teores adequados de magnésio seria por volta no mínimo 0,9 a 1. Teor adequado de cálcio, no mínimo 2,4. Então, esse X aqui teria que ser, no mínimo, a somatória dos dois, mas aqui, de acordo com a tabela, ele está aqui como sendo 2. Então, é 2 menos o cálcio mais o magnésio que existe no solo. Então, vocês vão ver que, no final das contas, se eu utilizar esse método, vai dar uma dose muito baixa, porque esse X aqui, da necessidade da cultura em cálcio e magnésio, ele está muito ultrapassado, meu Deus.
Se eu somar cálcio e magnésio, considerando que um ideal, um sem 3 e o outro 1, cálcio 3, magnésio 1, eu teria que colocar pelo menos um 4 aqui. E aí considera também que a soja pode tolerar 20% de alumínio. Isso é muita coisa, né? Considera 1% de 20%, né? E aí pega o alumínio do solo, menos aquilo que teoricamente a soja poderia tolerar, e multiplica isso aí por um fator, que é o poder tampão, dependendo da textura do solo. Então, se a gente fosse fazer essa conta, considerando os teores de nutrientes nessa análise de solo que eu passei para vocês, não vamos fazer a conta aqui em função do tempo, mas depois vocês podem fazer, essa tabela vai ser, essa apresentação vai ser passada para vocês, nós íamos concluir que esse solo precisaria apenas de 0,9 toneladas de calcário, ou seja, uma tonelada de calcário. Não ia, com certeza, resolver o problema. Então, é por isso que o método de Minas, no molde que ele foi criado no passado, foi muito importante, ajudou muitos produtores daquela época, né, na década de 90, mas agora não dá mais para a gente utilizar essa metodologia. Se eu fosse utilizar o método São Paulo, que é o mais utilizado do Brasil, nós temos aqui um objetivo, que é uma saturação por base desejada, na maioria dos casos é 60% a 70%, uma saturação por base do solo, e considero também a CTC do solo e o PNT do calcário. Então, se eu fosse usar esse método para esse solo que eu acabei de apresentar para vocês, o boletim 100 considera que o V% adequado para a soja seria 60, calcário com PNT de 85, nós estaríamos falando, substituindo isso aqui na forma de 2 toneladas de calcário para a camada de 0 a 20, porque todo método foi feito para a camada de 0 a 20, não para a camada de 20 a 40. Também, 2 toneladas de calcário, nós vamos chegar à conclusão que não seria suficiente para esse solo. Bom, então, conclusão. Se eu utilizar o médio de Minas, seria 1 tonelada. Se eu utilizar o médio de São Paulo, 2 toneladas para a camada de 0 a 20, mas a gente tem visto que isso está longe de ser o que esse solo precisa. Por isso que eu vou fazer para vocês um cálculo aqui, usando aqui o método da elevação do cálcio no CTC, pode ser feito também usando a elevação do magnésio no CTC, que é algo que a gente tem usado, que tem dado resultados mais próximos aí da realidade. Bom, esse método simplesmente é uma conta. Eu tenho a CTC do solo, e a literatura mostra para a gente que o cálcio na CTC deveria ser situado aí por volta de 40% a 60%. Então, nós podemos fazer um cálculo baseado no calcário que eu tenho, na análise de solo que eu tenho, para levar esse cálcio, por exemplo, a 60% da CTC. E, na verdade, a gente sabe que nunca vai chegar esse valor calculado, né? Porque tem as perdas do processo, tem vários outros problemas que ocorrem aí. Bom, então vamos pensar nisso, né? Se eu fosse fazer um cálculo para atingir 60% a 70% da minha CTC com cálcio e 15% a 20% de magnésio na CTC, esquecendo o método de Minas e o método de São Paulo, qual que seria a dose de calcário que eu iria usar nesse solo? Bom, o solo tem uma CTC de 4,6, não é uma CTC média aí, né? Se eu fosse levar a CTC desse solo, colocar na CTC desse solo 60% a 70% de cálcio, eu colocaria entre 2,8 a 3,2 centimol de cálcio. Da mesma forma, adicionaria de 0,7 a 0,9 centimol de magnésio nessa área, se eu pensasse em colocar de 15% a 20% de magnésio no CTC. Então, esse número a gente tem, porque nós sabemos a CTC do solo. Se eu quero levar 60% de cálcio na CTC, é só saber quanto que é 60% dessa CTC e, a partir daí, calcular quanto de calcário que precisa colocar para atingir esse valor. Vamos prosseguir. Para aumentar 1 centimol por decímetro cúbico de cálcio, eu vou fazer uma continha química aqui, mas não preocupe com isso agora, depois vocês vão ver que é mais simples, eu quero só te mostrar de onde vieram esses números, e isso aí dá para depois vocês consultarem para frente. Bom, para aumentar 1 centimol, a gente precisa de adicionar no solo 200 miligramas por decímetro cúbico de cálcio. E aí tem uma conta, que eu não vou chegar nela, porque não dá tempo, mas para aumentar 1 centimol de cálcio na CTC, então, a gente deve aplicar 560 kg por hectare de carbonato de cálcio. Sabendo quanto de carbonato de cálcio tem meu calcário, vocês vejam que a conta é bastante simples. Se para aumentar 1 centimol de cálcio na CTC, eu tenho que colocar 560 kg de CaO, de óxido de cálcio, né? Eu posso fazer a conta para qualquer calcário que eu tiver na minha região. Para aumentar 1 centimol de magnésio, da mesma forma, eu preciso de 400 kg de MgO puro, né? Ou seja, para aumentar 1 centimol de cálcio, eu tenho que aplicar no solo, na camada 0 a 20, 560 kg de CaO e 400 kg de MgO.
Ixi, meu tempo já esgotou aqui, mas agora vou ter que terminar a conta aí do pH. Uma tonelada de calcário, então, que é o calcário mais usado aqui em Minas Gerais e em outros estados, um calcário 3:1 aí, né? 36% de cálcio e 12% de magnésio. Cada tonelada desse calcário vai ter, então, 360, cada 1.000 quilos vai ter 360 quilos de CaO e vai ter 120 quilos de MgO. Então, se eu aplicar 1 tonelada desse calcário nesse meu solo, que é o que o médico Minas está me recomendando, na teoria, na melhor das hipóteses, esse calcário reagisse 100%, se eu não perdesse nenhuma gota desse calcário durante todo o processo, eu iria aumentar 0,64 centimol de cálcio e 0,3 centimol de magnésio. Ou seja, o solo que tem tinha 0,7 de cálcio. Se eu aumentar 0,64, eu não vou chegar ali por volta de 1,3, considerando que 100% do calcário vai reagir, ou seja, essa 1 tonelada não vai fazer nem cosca nesse solo. As 2 toneladas, da mesma forma, eu não iria chegar aos teores considerados adequados aí de cálcio e magnésio. Bom, então vamos prosseguir nossa conta. Qual a quantidade de um calcário, então, que é o que eu vou usar aqui, com 36% de óxido de cálcio e 12% de MgO, para aumentar 3 centimol de cálcio no solo, mais ou menos 60% da CDC desse solo que nós estamos trabalhando. Qual que seria a quantidade desse calcário? Então, a regra de 3. Para aumentar 1 centimol, eu preciso de 560 quilos. Bom, eu posso descontar do solo aquilo que já existe. Então, se é 3 centimol que eu quero atingir, lá tem 0,7. Então, é 3 menos 0,7 dá 2,3. Então, para aumentar essa quantidade de 2,3, eu deveria aplicar aí mais ou menos 1.300 kg por hectare de CaO. 1 tonelada desse meu calcário de 36% de óxido de cálcio, ele tem 360 kg de CaO. Então, para aplicar esses 1.288 kg, eu teria que aplicar 3,6 toneladas por hectare desse calcário, pensando na camada 0 a 20. Então, pessoal, para chegar naqueles 60% de cálcio no CTC, eu teria que aplicar 3,6 toneladas. Isso considerando a química pura, que não acontece no campo, considerando que 100% do calcário ia reagir, a gente tem que somente 50% a 60% do calcário reage no primeiro ano. Se a gente considerasse que não ia ter nenhuma perda, nós teríamos que aplicar 3,6 toneladas de calcário, pensando na camada de 0 a 20. Eu posso calcular também, teoricamente, qual que é o novo nível de magnésio nesse solo. Se eu fizer essa conta, né, o solo, eu iria aplicar 1 tonelada de calcário, 120 kg de MgO. Essa quantidade de calcário iria me fornecer, então, X, é uma regra de 3, 430 kg de MgO. Bom, então, se eu gasto 400 kg de MgO para levar 1 centimol, se eu aplicar esses 428, na teoria, eu iria aumentar mais ou menos aqui 1 centimol de magnésio por decímetro desse solo. Na teoria, se tudo ocorresse 100%. Bom, então, pensando na camada 0 a 20, pensando que eu vou aplicar um calcário com 100% de PRNT, que não é o caso, eu teria que aplicar 3,6 toneladas de calcário por hectare. Importante dizer que, na teoria, seriam disponibilizadas essas quantidades aqui de cálcio e magnésio, pensando que o calcário vai reagir 100% no primeiro ano, que não reage 50% a 60%. Considerando 100% de eficiência da aplicação, que não existe. E o primeiro ano é 50% a 60% que vai reagir. Então, se eu fizer um outro cálculo aqui, pensando agora na camada de 20 a 40, enquanto a gente não tem um cálculo melhor, que é o dobro dessa camada 0 a 20, nós iríamos aplicar nessa área 7,2 toneladas de calcário, pensando na camada de 20 a 40. Pensando num calcário com 85% de PRNT, nós iríamos aplicar 8,5 toneladas de calcário nessa área. Então, isso aqui é o mínimo que a gente poderia aplicar numa área igual a essa, sem ter problemas, e pensando que tudo vai acontecer bem no primeiro ano, que eu vou ser 100% eficiente, isso é muito difícil de acontecer, e que 100% do calcário vai reagir. Vocês devem estar perguntando, o que foi feito nessa área, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que nessa área, na prática, o produtor realmente incorporou calcário de 20 a 40, de 0 a 40, aplicou aí gesso, e no final ele aplicou nessa área 12 toneladas de calcário por hectare. E teve uma excelente produtividade de feijão. Se eu falar, mas não tem deficiência de micronutrientes, aplicando 12 toneladas de calcário, nós estamos fazendo uma conta que deu 8,5. Não teve, porque no primeiro ano você não tem 100% de eficiência desse calcário. Mas não estou recomendando que vocês façam 12. Vocês precisam conhecer o poder tampão do solo de vocês.
nessa fazenda se conhece bem, porque a gente tem muitos experimentos aqui nessas áreas e a gente entende um pouco de como se comporta esses solos aqui com doses um pouco mais elevadas de calcário. Bom, então, se a gente fosse continuar usando aquele médio de Minas Gerais, eu recomendaria para vocês, quem quiser utilizar, ou faça aquela conta, eu acho que não é uma conta complicada, ou vocês podem fazer o que está nessa última linha aqui, que seria o quê? Transformar aquele X, que de acordo com a quinta aproximação seria 2, a necessidade de cálcio e magnésio da cultura, num valor maior. E a gente tem sugerido que ele seja aí 70% da CTC seja ocupado aí, então, por cálcio e magnésio. Aí ficaria uma conta 0,7 versus a CTC, menos o cálcio e magnésio que o solo apresenta, mais o alumínio versus o Y, que é o poder tampão do solo. Né? Mas, quem quiser trabalhar dessa forma aqui, a gente tem trabalhado e tem dado resultados muito próximos da realidade, até a gente ter uma nova metodologia. Isso aqui é só uma aproximação que a gente está propondo aqui para vocês. Bom, e para finalizar aqui o gesso, essa área realmente, será que ela precisa de gesso? Se a gente olhar as recomendações antigas, esse solo tem, na camada 0,40, menos ou igual a 0,4 centimol de cálcio, ele tem uma coisa ou outra dessa aqui acontecendo? Tem. Esse solo tem 0,4 centimol de cálcio. O alumínio dele é baixo, mas ele tem um cálcio muito baixo também. Então, necessitaria, atender um desses quesitos aqui, necessitaria da gente trabalhar com gesso aqui. Bom, se eu calculasse, então, aqui a percentagem de alumínio, o M%, 9,1, não atenderia, mas o cálcio atende. Percentagem de cálcio na CTC efetiva, que é a nova recomendação aí, pensando em gesso proposta pelo Eduardo Caes lá em Guimarães. Esse solo tem somente 36% da CTC efetiva dele, que é o Tzinho aqui, ó, ocupado na verdade, aqui eu fiz errado, né? Fiz a conta errada. Então, seria 0,4 dividido pelo CTC efetivo, que é 0,6. Ele vai ter próximo de 60%. Mas ele tem um quesito aqui, que é ter menos do que 0,4 centimol, e menor ou igual a 0,4 centimol de cálcio aí na CTC. Se eu fosse calcular pelo teor de argila, eu teria 50 versus 53, que é essa forma antiga aqui, proposta, mas ainda é bastante usada. Seria recomendado nessa área 2.650 kg por hectare de gesso. Se eu fosse usar a nova fórmula, nessa área, eu vou ter que recalcular aqui, porque eu usei a CTC efetiva, né, da camada de 0 a 20, mas né, as doses aqui ficaram bem próximas, né? O que é interessante trabalhar com essa segunda fórmula aqui, é porque a dose de gesso vai variar bastante em função da quantidade de cálcio que tem no solo, e não em função do teor de argila. E há uma boa correlação entre a saturação de cálcio na CTC e a produtividade. Bom, eu vou fazer aqui o cálculo, né, pelo menos para a gente finalizar aqui, do potássio. Não vou fazer o cálculo pensando no fósforo, depois a gente discute isso lá nas perguntas, mas o potássio é interessante a gente discutir. Esse solo, ele está lá, qual que é a porcentagem de potássio que ele tem na CTC potencial? É uma conta bastante simples, né? Cálcio dividido pelo CTC potencial versus 100. Então, se a gente fizer as contas, esse solo ele tem 0,08 centimol de potássio, dividido por 4,6 versus 100, ele tem apenas 1,74% de potássio na CTC. Qual que é a recomendação? Trabalhar entre 3% a 5%. Se a gente pensar em 4%, que é o número que muitos usam, que está ali no meio do caminho, esse solo, para chegar ao 1,74, que é o recomendado, precisaria de colocar na CTC desse solo 2,26% de potássio, ou seja, ocupar a CTC do solo com mais 2,26% de potássio. Qual que é a quantidade de potássio, então, para eu elevar a percentagem de potássio a 4% na CTC? Tudo é regra de 3, né? 100% da CTC do solo é 4,6%, 2,26%, que é o que está faltando, é apenas 0,1 centimol da CTC. Então, eu tenho que simplesmente calcular a quantidade de potássio para atingir esse valor. Bom, para aumentar 1 centimol de potássio na CTC, eu tenho que aplicar 391 miligramas. Só que eu tenho que transformar 391 miligramas por decímetro cúbico de qualquer coisa em quilo por hectare de nutriente, porque isso aqui a gente não aplica, né? Mas 1 centimol é muita coisa. Então, no potássio, a gente geralmente trabalha com 0,1, né, que é uma conta mais dentro da realidade.
Para aumentar 0,1, fazendo 10 vezes menos, seria 39,1 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Bom, para transformar miligrama por decímetro cúbico de qualquer nutriente em quilo por hectare, é uma regrinha muito simples para vocês usarem no dia a dia, quem não está se lembrando, é só multiplicar o valor por 2. Então, se eu quero elevar no solo 39,1 miligrama, transformar isso em quilo por hectare de potássio, eu multiplico por 2. Então, nesse solo, para corrigir esse solo, para deixar ele a 4% de potássio na CPC, eu preciso de aplicar por volta aqui de 80 kg por hectare de K. Só que também não aplico o K, né, moçada? Eu aplico o K2O. Aí multiplico por 1,2. Estou fazendo a conta, mas no final eu vou dar a regrinha mais simples para vocês. O que é a regrinha mais simples? Multiplico isso por 1,2, dá 94 kg por hectare de K2O. Ou seja, se vocês tiverem análise só de vocês, para aumentar 1 centimol de potássio, ou seja, o produtor ali aumentar 40 miligramas de potássio no solo, que é o número mais simples de a gente falar, eu tenho que colocar 94 kg por hectare de K2O. Então, para aumentar 0,1 centimol, 94 kg por hectare de K2O. Quanto nós precisamos aumentar? 0,103. Então, mais ou menos isso. Então, cálculo final. Para aumentar 0,1 centimol, 94 kg. 0,103. Se quiser considerar até as vírgulas, precisamos de colocar nesse solo, para corrigir esse solo, 100 kg de K2O. Bom, mas uma coisa que a gente pode fazer também é juntar o potássio da exportação da cultura, que eu vou abrir a área, com o potássio de correção. Pensando que nós vamos ter uma abertura bem feita, que nós vamos produzir aí por volta de 70 sacas por hectare, e aí 4 toneladas de grão de soja por hectare, quanto que isso aí iria exportar em termos de potássio? Claro que essa exportação depende da cultivar, né, mas vamos considerar 20 kg por hectare de K2O por cada tonelada de grão. Então, se eu pensar que eu vou produzir 4 toneladas, nós vamos exportar para a China aqui 80 kg por hectare de K2O. Qual que é o total, então, a ser aplicado de K2O na área? Se eu quiser fazer tudo junto, ali no pré-plantio, nos solos argilosos, né, nos solos arenosos, uma textura mais arenosa, não vamos fazer isso. Mas nos solos mais argilosos é possível a gente fazer tudo na semeadura, a lanço, né? Então, o total do potássio a ser aplicado seria o que vai ser exportado, mais aquilo que é necessário para a correção do solo. Então, somando os dois, nós teríamos aqui 174 kg por hectare de K2O. Ou seja, uma área que a gente iria abrir com 300 kg por hectare de K2O. Bom, então aqui a gente deu alguns exemplos rápidos de cálculo, com calcário, com gesso e um pouquinho de potássio, depois a gente pode tirar as dúvidas, né? Que são cálculos que são passíveis de serem feitos, considerando coisas teóricas, mas se eu fizer um cálculo teórico, eu posso expandir isso para a prática, porque eu sei que na prática eu sempre não vou ter ali uma eficiência de 100% em nenhuma aplicação. E quando eu penso em calcário, eu sei que a eficiência dele é muito baixa, não é sempre, está ali por volta de 50%, 60% aí no primeiro ano. Só para dizer para vocês, essa área é uma área real, essa não é uma área de livro, ela não foi inventada, ela existe, ela está aí, e aqui é a área. No primeiro ano, ela foi aberta, então, uma daquelas análises que eu mostrei para vocês lá atrás, ela foi aberta em 2018, né? Uma área de consultoria aí do Reagro, ela foi aberta e entrou nessa área com o milheto, né? No final do mês de setembro, e depois entrou comigo em janeiro. O que foi colocado nessa área em termos de correção? 12 toneladas de calcário incorporado a 40 centímetros, 3 toneladas de gesso, corrigiu-se o potássio aí para 4% da CPC, e ela, no primeiro ano, ela entregou 52 sacas de feijão por hectare. Né? Não é conversa de pescador, a área existe, quem quiser ver, ela está aí. Bom, e para a gente finalizar, é possível fazer essa conta para potássio? Desculpa, para fósforo? Não é possível fazer essa conta para fósforo. Simplesmente porque o fósforo é diferente as reações do fósforo no solo. Né? Se fosse para a gente falar sobre fósforo, nós teríamos que ficar aqui falando mais 2, 3 horas só sobre o fósforo. A conta não fecha muito bem para o fósforo. Por quê? Porque o fósforo, nos solos nossos tropicais, principalmente os mais argilosos, tem uma capacidade altíssima de absorção de fósforo, de precipitação, naqueles solos que não estão muito bem corrigidos, que tem muito alumínio. Então, quando você aplica um fósforo no solo, não dá para você fazer uma conta nem teórica, igual a gente faz para os outros nutrientes, para saber quanto eu vou chegar. Mas uma estimativa foi feita aí para solos, em função dos seus teores de argila, pelo Souza e colaboradores, né? Que mais ou menos, dependendo do solo, para a gente elevar 1 centimol, né, de fósforo no solo,
A gente precisa de desculpa, um centimol não, desculpa o palavrão, 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo no solo, um solo bem argiloso, aí com mais de 60% de argila, a gente gasta em algumas situações 70 kg por hectare de P2O5 ou até 100 kg de P2O5, dependendo do lugar. Então, essa conta não fecha muito bem, porque depende do teor de argila desses solos. Então, o que a gente tem que fazer com o fósforo? Tem que proteger esse fósforo, porque toda vez que eu abro uma área, eu tenho que pagar um pedágio para o solo. E esse pedágio é muito grande, a depender do teor de argila que esse solo apresenta, a depender do alumínio que esse solo apresenta. E, então, o que a gente tem que fazer? Né? Eu vou pular para o final já, né? A gente tem que colocar matéria orgânica nesses solos, colocar palha nesses solos. E à medida que eu coloco matéria orgânica nesses nossos solos, à medida que eu coloco matéria orgânica, que eu entro no plantio direto, eu começo a não remover o solo, eu vou proteger esse meu fósforo de fixação, de absorção com os colóides do solo. E à medida que eu aumento os teores de matéria orgânica nesses solos nossos tropicais, nós vamos aumentar as quantidades de substâncias úmicas, e ácidos fúlvicos e ácidos úmicos, que vão competir com o fósforo no sítio de absorção. Competindo com o fósforo no sítio de absorção, porque eles também são de carga negativa, nós vamos ter alguém ali para brigar pela gente, né? E com isso, aumentar aí a eficiência do uso de fósforo aí nas nossas áreas. Vocês desculpem, eu não gosto de fazer isso aqui não, mas eu vou ter que pular aqui uns 2, 3 slides, só para a gente finalizar aqui, porque o tempo já passou aí uns 10 minutos, mas eu quero mostrar esse trabalho que a gente fez lá no Água do Paraná, que já estava com 12 anos de cultivo já, comparando só o primeiro aqui, plantio direto com plantio convencional, que é esse SPC aqui. Depois de 12 anos, para vocês terem uma ideia, nós aumentamos 1,2% de matéria orgânica na camada de 0 a 5, e o fósforo aumentou, na verdade, ele dobrou aqui na camada de 0 a 5. E quando eu pego a camada de 0 a 20, que é mais representativa para nós, eu saí de uma faixa, isso aqui é valor por resina, viu, gente? Eu saí de uma faixa de valores aí médios para valores altos aí de fósforo. A planta enxergou mais fósforo e absorveu mais fósforo pelas folhas, né? E o que a gente tem observado é justamente isso. À medida que aumenta a matéria orgânica, aumenta as substâncias úmicas, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos. Por isso, esses ácidos úmicos têm uma grande quantidade de grupos carboxílicos que têm carga negativa e vão competir com os fosfatos no solo pelos mesmos sítios de absorção. Ou seja, a gente vai reduzir a capacidade do solo de pegar o nosso fósforo. Nós vamos diminuir a fome dos nossos solos em fósforo. Então, acho que para fósforo nós temos que tentar proteger esse fósforo, colocar aí na linha de plantio das culturas de inverno, se possível, e na medida do possível, aumentar os teores aí de matéria orgânica para a gente, eu sei que isso não é fácil na prática, para a gente poder proteger cada vez mais esse fósforo das nossas áreas. Então, assim, eu peço desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo, né? Mas queria só finalizar agradecendo a todos aí pela paciência e dizendo a vocês que as premissas básicas para a gente aumentar as nossas produtividades, a primeira dela é a construção realmente da fertilidade, sem ela não tem jeito, tem que ter um bom manejo depois, né? Mas nós temos que associar isso a práticas de sucessão, rotação de cultura, com emprego de culturas que nos ajuda aí dentro do nosso sistema de produção, que nos ajuda a colocar carbono em profundidade, que busca nutrientes que foram lixiviados em profundidades. Muito obrigado, estou aberto aí daqui a pouco a perguntas, e mais uma vez, agradeço meu grupo, né, de pesquisa, que sem eles a gente não faria nenhuma pesquisa, eles que estão nos ajudando no campo, no dia a dia, e agradeço a todos aí pela paciência aí, desculpa por passar um pouco o horário. Fantástico, bom demais, professor. Silvinão, parabéns, parece que foi ótima. A turma tá que manda elogio aqui, nós estamos acompanhando no chat. Tem gente de todas as regiões do Brasil aí. Tem Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Mato Grosso do Sul, Acre, Paraná, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco. Tem até companheiro lá do Peru, lá de Cusco. Estou achando bom pra caramba. Professor, vou pedir só para o senhor parar o compartilhamento da tela. Fazer um favor para eu voltar à nossa tela principal aqui. Obrigado. E parabéns mais uma vez, foi ótimo. E aí, pessoal, o professor Silvino agora vai tomar uma aguinha. E aí o Luciano Brasil, que é o nosso gerente da agricultura,
vai bater uma prosinha com vocês aí, só enquanto o professor respira um pouco ali, descansa para a gente entrar nas perguntas, beleza? Boa noite, Brasil! Boa noite, parabéns, Silvino. Turma, espera aí que o Silvino vai responder as perguntas. A gente já faz mais de 2 anos que a gente faz o webinar, eu nunca vi tanta pergunta aqui. Silvinão, se a gente ficar 1 minuto para cada pergunta, vai mais 1h30, hein? Foi bom demais. Mas vamos falar rapidinho, toca aí, PH, só para o Silvino tomar uma água, respirar e vir respondendo à turma, que tem muita coisa aí para discutir ainda. Turma, para quem não conhece o Grupo Reagro, vou falar rapidamente. Nós somos uma empresa aí que leva soluções para o produtor rural, né, focada 100% no agronegócio. Nós temos o DNA no campo, então nós temos uma empresa de consultoria, quem tiver interesse aí, quem tiver fazendas, seu próprio negócio, quiser trocar uma ideia sobre consultoria, sobre todos esses resultados que o Silvino apresentou, nós estamos à disposição, tem muita coisa interessante. Então, nós temos uma empresa de consultoria para validar tudo isso que o Silvino falou no campo e levar para dentro da sala de aula. Nós temos também a empresa de ensino, que é a faculdade, uma empresa de software, que é o IDEAGRE, né, para gerar dados, muito focado na gestão financeira aí das fazendas, um laboratório para análise de solo, água, mineral, forragem, muito ligado ao que o Silvino falou hoje, né? Então, a gente vai ter uma condição especial para quem está assistindo, quem ligar para o 3R hoje, já eu passo o telefone. O Reagro Pesquisa, né, para validar também todos esses dados que os técnicos, os pesquisadores levantam para levar uma solução para o produtor, para a ponta. É uma empresa de biológico, que é a Biomip. Pode passar? Falando um pouco aí da faculdade, nós já treinamos mais de 19 mil pessoas e mais de 4.800 pós-graduados em todo o território nacional. Pode passar, Pé? Sobre o 3R, hoje a gente tem uma condição super especial, é um laboratório mais moderno, com todos os certificados, selos que tem no mercado. E hoje, para quem mandar um WhatsApp para este número aí na tela, vai ter 10% nas análises. Então, anotem o número, eu sei que todos precisam fazer análise de solo, todos precisam fazer análise de folha, de água, mineral, adubo. Então, assim, anote o número e entre em contato que você vai ter um desconto para quem assistiu o webinar, 3R Lab. Pode passar? E falando um pouco da faculdade, né, nós temos aí a Faculdade Reagro, nós temos algumas soluções de ensino, nunca se procurou tanto o ensino online, o ensino EAD, onde a gente tem uma plataforma totalmente interativa, como hoje aí o Silvino apresentou, muitas filmagens a nível de campo. Então, a gente traz a fazenda para dentro do computador, você assiste do conforto da sua casa, da segurança da sua casa, e temos a melhor pós-graduação eleita pela Exame em 2019, que é a pós-graduação em produção de grãos. Nós já temos indo para a segunda turma no formato online, já tem mais de 3 turmas presenciais, enfim. Nós temos gente do Brasil todo e quem tiver interesse, entre em contato com a consultora de vendas, a Nívia, o telefone dela está aí embaixo, entra em contato com ela no WhatsApp, entra em contato com o Reagro no Instagram ou no Facebook, Reagro Grãos, e saiba mais sobre a pós-graduação em produção de grãos. Vamos sair na frente aí nesse tempo que todos estão dizendo que tem uma crise, vão para frente, que tem muita coisa bacana para a gente, realmente, na hora que passar isso tudo, a gente está na frente dos demais. Pode passar, PH? E para aqueles que não são formados, né, aqueles que não podem fazer uma pós-graduação, que querem fazer um curso de grãos, o Reagro também tem soluções no ensino, é um curso de gestão na produção de grãos, esse é 100% presencial, nós temos em todas essas cidades, nós estamos lançando esses treinamentos em Balsas, Lavras, Bambuí, Londrina, Cristalina, Unai, Uberlândia, em breve em Sinop também, Mato Grosso do Sul. Então, assim, quem tiver nessas regiões produtoras de grãos,
entre em contato com a Nívea, nós temos já toda a programação, as datas, valores e tem um super desconto quem está participando. Agora vamos para as perguntas, que são quase 60 perguntas. Obrigado e mais uma vez, quem tiver interesse em consultoria, em ensino e laboratório, conte com o Reagro, entre em contato conosco. Bom demais, obrigado, Luciano, valeu. Professor Silvino, tomou uma água aí, deu uma respirada? Tranquilo, estamos aqui. Ah, bom demais. Gente, só dar uns avisos aqui. Tem muita gente perguntando sobre certificado. Ele vai ser enviado por e-mail para quem assistiu aí a palestra toda do professor. Com relação aos slides, eles também serão enviados por e-mail, né? Semana que vem, no máximo, eles estão com vocês. E esse webinar, ele é gravado. E daqui a 30, 40 dias, mais ou menos, nós vamos disponibilizá-lo no nosso blog. E essa disponibilização vocês podem conferir. A gente solta sempre no nosso Instagram. Tem o Instagram próprio da parte de grãos, que é @reagrogrãos. E tem algumas pessoas perguntando de café também. Nós também temos o Instagram, que é o @reagro.café. Beleza? Algumas pessoas mandaram aqui que o telefone da Nívea, a nossa agente comercial, não apareceu todo. Então, eu vou falar um pouco devagar aqui para vocês poderem anotar. DDD é 31 975 78 20 80. Então, vamos lá, professor, vamos começar a responder aqui, que a turma está animada, viu? Tem muita gente comentando, mandando perguntas de tudo. Vamos começar aqui, ó, uma aqui. Giovanni Voltolini. Boa noite, professor. Qual a sua experiência com a utilização de silicatos para a correção do solo? Giovanni, na verdade, a gente não tem trabalhado com silicato, não porque a gente não acredite neles, mas porque a gama de trabalho que a gente tem com calcário é muito grande, né? Quando eu estava na consultoria, o calcário não tinha o silicato não tinha esse uso que nós estamos tendo hoje. Nós sabemos que tem excelentes produtos aí no mercado, produtos pó fino, né, de muito boa qualidade, mas a gente, inicialmente, nós estamos trabalhando apenas com calcário. O silicato a gente não está trabalhando. A gente tem que tomar cuidado, porque tem bons silicatos, tem excelentes produtos, mas tem outros produtos aí que não são silicatos, né? Que tem sido utilizado aí para correção de acidez ou para fornecer cálcio e magnésio, mas que não fornece. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem aparecido novos produtos aí e não tem muita experimentação sobre isso, né? Beleza. Tem uma aqui da Katy Erlen. Ela pergunta se a profundidade para a incorporação do calcário vai depender do tipo de solo. E aí, professor, até emendo, a aplicação muda também, conforme o tipo de solo, os parcelamentos? A profundidade, na verdade, não consegue atingir profundidades muito elevadas em função de equipamento, né? Tem produtor aí que não consegue incorporar nem a 20 centímetros, né? Ainda mais a 40. Então, esses produtores que estão fazendo aplicação a 40 são produtores que se prepararam para isso, né? Então, assim, não tem mudança de profundidade. O ideal é o máximo que o produtor conseguir fazer. A gente está brigando aí no campo para fazer no mínimo a 30 centímetros, mas buscando chegar aí aos 40 centímetros, né? E a dose, é claro que ela muda muito, né? Porque vai depender do tipo de solo, né? Então, solo mais... Nós não estamos aqui recomendando que se faça 10, 16, como eu falei. A dose é muito variável em função daquele solo específico que você está trabalhando, em função da sua análise. Então, eu dei esse exemplo aqui. Então, se eu tenho um solo lá que tiver, por exemplo, apresentar CTC de 7 centimol, né? Lá em São Paulo trabalha com milimol, então seria 70 milimol, a dose seria poderia ser muito maior do que esse solo, considerando que o solo fosse um solo com necessidade de fazer isso, né? Porque às vezes eu até passei o olho aqui, eu vi uma pergunta, né? A pessoa falou, o solo já tem um pH 6,5, né? Aí não é área de abertura, não é área ácida, porque se ele tem um pH de 6,5, possivelmente ele já tem ali um 20% entre 60% a
70 ou mais, dependendo da região. Então, isso aí nós não estamos falando de área que precisa de correção. Quando a gente fala dessas doses, dessa incorporação, são para áreas que realmente necessitam de correção, né? Olha, tem um aqui que o nome dele não saiu, ele fala assim: por que o senhor disse que a gessagem deve ser realizada após a calagem, tendo em vista que o primeiro contato do gesso no solo facilitaria a percolação de nutrientes para profundidades maiores, ou o gesso age de modo a carrear esses íons para camadas mais profundas? Existe uma recomendação da literatura, para quem trabalha com fertilidade, que a gente sempre deve fazer o calcário primeiro. O motivo da gente fazer o calcário primeiro é porque o calcário ele vai reagir ali no solo, ele vai neutralizar o alumínio, e ele neutralizando o alumínio, o que vai acontecer? Ele vai liberar aquelas cargas negativas, né, que o alumínio está utilizando, agora ele está neutralizado, então ele vai liberar aquelas cargas negativas, onde outros nutrientes importantes, como cálcio, magnésio e potássio, vão ser retidos ali. Então, a recomendação de fazer a calagem primeiro é em função disso, né? Principalmente em áreas que já estão no sistema de produção. Nós precisamos de criar condições para que eu não tenha uma lixiviação muito pronunciada, por exemplo, de potássio, né? Que a retenção dele no solo é mais fraca do que o cálcio e o magnésio, né? A retenção dele nas cargas negativas é mais fraca. Então, é pensando nisso que se recomenda fazer sempre a calagem primeiro, depois a gessagem. Agora, nessas áreas de abertura, o que está acontecendo é que no mesmo ano, o pessoal não tem respeitado isso, né? E no mesmo ano que a gente faz a abertura, eu até mencionei, aplica-se o calcário e depois vem com gesso. Por quê? Nessas áreas, na verdade, elas não têm não há uma preocupação muito grande em lixiviar nutrientes, porque praticamente elas não têm nutrientes quase nenhum, né? Mas a gente faz, então, na prática, muitas vezes o gesso depois, é porque o gesso não precisa de incorporação, né? Ele, por ser um produto de alta solubilidade e tem essa mobilidade, ele vai chegar nas camadas mais profundas do solo, de qualquer forma. E fazer o gesso primeiro, vocês vão pensar, se eu fizer primeiro o calcário, esse gesso não vai ter magnésio ali, né? Se eu deixar para fazer o gesso depois do calcário, antes do calcário, ele não vai ter magnésio para eu descer com esse magnésio, um pouco desse magnésio, para camadas mais profundas também. Então é interessante pensar, mesmo que seja em agricultura, a primeira operação é fazer o calcário e depois fazer o gesso, né? Joia, bom demais. O José Humberto Mafus, assim, boa noite. Posso aplicar mais de 4 toneladas de uma só vez? E aí, professor, até eu vou emendar. Em casos de 15 toneladas, como é que tem feito? Como é que tem sido o manejo para aplicação? Então, a pergunta aí eu tenho que ver, né? Se é sistema de plantio direto estabelecido, se vai ser aplicado na superfície ou se vai ser incorporado, né? Então, essa que é a preocupação. Essas áreas de plantio direto, a gente tem uma recomendação, a recomendação técnica é não trabalhar com a dose tão elevada, porque eu vou aplicar esse calcário em cima de, imagine, você vai aplicar o calcário ali numa camada superficial apenas, e aí esse calcário, ele vai, e pensando aquele produtor que faz fosfo-balanço, aí piora mais ainda, porque você vai ter um contato do calcário que foi aplicado com fósforo, então você vai ter uma precipitação de fósforo aí com cálcio muito grande, né? Então, não posso pensar numa dose muito elevada. E esse calcário aplicado na camada superficial do solo, eu vi até uma pergunta nesse sentido, já respondendo ela, ele demora aí para ter um pouco de reação nesse primeiro ano, 6 meses após a aplicação, que ele começa a ter reatividade, né? Diferente do calcário de área incorporada. E aí, voltando, o PH, para essas áreas que está se falando em fazer, às vezes, 10, 15 toneladas de calcário, a gente não aplica essa dose de uma única vez. Normalmente, uma dose de 15 toneladas, o produtor divide ela umas 3 vezes, são raros produtores que aplicam dose desse tamanho, né? Essas doses são aplicadas exclusivamente naquelas áreas que praticamente não tem nada, são áreas de campo nativo, áreas de pastagem muito degradadas, que tem ali 80%, às vezes, de alumínio, hidrogênio e alumínio na CTC, ou seja, área muito pobre mesmo, semelhante àquelas que eu mostrei aqui.
Então, são áreas onde está tendo resposta para essas doses aí mais elevadas, né? A maneira de calcular isso aí, quando não tem experimento, eu sugiro trabalhar calculando para levar o cálcio na CPC, né? Trabalhar aí talvez com 50%, 60%, né? E essa dose seria parcelada. Então, digamos que você vai lá, aplica 5 toneladas, você entra com uma grade pesada, é uma grade de 36, 38 polegadas, incorpora essas 5 toneladas, depois você aplica mais 5, aí incorpora novamente, depois faz mais uma aplicação e mais uma incorporação. Eu ainda citei o caso do uso do subsolador. O subsolador, na verdade, ele não incorpora, né? O subsolador ele não incorpora calcário, embora existam alguns equipamentos no mercado com essa finalidade, mas o subsolador, nesse ponto que eu estou citando, seria para a gente, talvez aí após essa segunda aplicação, você entrar no subsolador para fazer com que a sua grade tenha mais pedra com o no solo e ela aprofunde mais, você incorporar mais profundamente essas doses finais aí. Então, normalmente, o que a gente tem visto o produtor trabalhar, parcela a dose entre 2 a 3 vezes. Ótimo, obrigado pela resposta. Pessoal, a gente lançou a ideia de fazer o grupo lá, né? Vocês deram a ideia de fazer o grupo no WhatsApp. E aí, para quem quiser, quem tiver interesse em acessar, nós colocamos o link no chat. Então, pode olhar lá, procurar, que a gente entra no grupo do webinar que a gente fez, beleza? Professor, tem uma aqui do Dionísio Felício. Com essas altas doses de calcário, ocorreu algum caso de perdas ou desequilíbrio de potássio? Dionísio, a gente não tem observado isso, porque os produtores que têm feito essas doses mais elevadas, eu até fiz um cálculo ali da potassagem, né? Eles têm trabalhado bem também com potássio nessas áreas. Claro que tudo isso eleva o custo, né? E a gente, no final desses experimentos, a gente vai estar trabalhando isso, a questão de custo, né? A gente já tem alguma coisa, mas a gente vai fechar esse ciclo de 5 anos, mas a gente não tem tido problema. Agora, quando eu sempre falo, a gente está buscando doses, digamos, são altas doses, são doses necessárias para a construção do perfil que a gente acredita. Essas doses, vou ressaltar, né, são variáveis com o tipo de solo, e cada solo nós vamos colocar uma dose diferente. Então, essas áreas que a gente está trabalhando são áreas pobres, novamente, CTC alta, ou seja, são solos argilosos. Quando eu penso em solos arenosos, né, a dose não vai ser uma dose de 15 toneladas, né, porque o solo não tem caixa para isso. Né? Então, nós vamos ter que trabalhar com doses menores. E aí, você pode até me perguntar, como que eu vou calcular essas doses? Né? Então, uma das maneiras também seria calcular uma dose para a gente completar pelo menos aí 60%, 70% da CPC com cálcio. Levando o cálcio, eu vou levar magnésio junto, né? Vou levar um calcário que tem uma quantidade adequada de magnésio também, né? Joia, muito bom. Silvino, agora cadê ela? Perdi, desculpa. O Mário Eustáquio Júnior, ele pergunta assim, em resumo, como você recomendaria a aplicação de calcário em áreas novas, visando plantio direto, e como seria a calagem em sistema de plantio direto já estabelecido? Então, Mário, a gente, nessas áreas de abertura, a gente tem amostrado essas áreas antes de entrar no sistema, né? Pelo menos até 60 centímetros, eu sei que dá um trabalho danado, né? Tirar essas amostras. A partir desse resultado, a gente tem calculado a dose para a camada 0 a 20. Às vezes a gente calcula até na camada de 20 a 40, que se a gente concordar comigo, 20 a 40 sempre é muito pior em termos de fertilidade, então às vezes dá até um valor maior e você pode fazer desse jeito também, tomar essas duas doses. Mas na maioria das vezes a gente calcula para a camada de 0 a 20, levando o cálcio pelo menos a 60% ali da CPC, e a gente dobra essa dose pensando na camada de 0 a 40. E eu falo uma coisa para você, eu trabalho com calcário desde a década de 90, desde a minha graduação, eu trabalhei mais de 10 anos com consultoria, e eu passei muito apuro abrindo área de campo, usando as doses normais, digamos assim, calcular para levar a via 70,
e a gente abriu várias áreas que nós tivemos que ficar ali durante 2, 3 anos colocando calcário. A partir do momento que nós começamos, fui para a universidade, começamos a fazer esses trabalhos de campo, com experimento, com estatística, com tudo mais, aí nos deu mais certeza ainda que a gente estava no caminho certo. Que seria, enquanto a gente ainda não tem uma metodologia oficial, um boletim ou algo assim, fazer o cálculo para levar esse TO a 60% do CPC. Aí eu levo junto o magnésio lá também. E dobrando essa dose, porque eu estou pensando na camada de 0,40, e eu vou incorporar 0,40, e se você fizer isso bem feito, você só vai entrar com calcário nessas áreas novamente, depois aí de 4, 5 anos. Aí, como você já colocou cálcio em profundidade, você também, já, além do calcário, você já usou gesso, aí sim você pode trabalhar, e isso a gente tem feito, trabalhar com calcário aplicado somente na superfície. E esse calcário somente na superfície, com os dados atuais, com bastante tranquilidade para solo mais argiloso, você pode chegar aí a 3 toneladas, ou em alguns casos até 4 toneladas. E aí eu aconselharia trabalhar também com braquiária no sistema, trabalhar com planta de cobertura do sistema. Se a região que você está, né, se você tiver com soja no primeiro ano, no segundo ano, desculpa, soja, depois você for entrar na segunda safra com milho, tentar entrar com braquiária nesse milho, ou com outra planta que seja adaptada na sua região, para poder ajudar aí na descida desse calcário aplicado na superfície. Se você pegar uma planta igual a braquiária e a rhodesiense principalmente, que produz raiz aí, em algumas áreas a gente está vendo aí até 2 metros ou mais, esse sistema articular dela vai nos ajudar a levar nutrientes para o cultivar, vai levar cálcio que nós colocamos ali em cima. Essa braquiária vai poder ser sistema articular e tudo isso vai nos ajudar a fazer para esse cálcio descer. Mas, se eu pegar uma área que tem plantio direto, né, mas que está corrigida só até 10 centímetros, né, não dá para pensar em trabalhar com calcário na superfície. Ela foi mal incorporada no sistema de produção. Então, nesse caso, eu recomendaria você refazer ela de novo. E a gente tem feito isso aí também em algumas áreas com um resultado muito bom. Então, foi mal feito, doído, caro abrir essas áreas novamente. Claro que não vou abrir a fazenda toda, nós vamos abrir aquelas levas de mais baixa produtividade. Então, é recomendável você abrir novamente. Porque se você ficar só colocando calcário na superfície, com o tempo que esse calcário demora para reagir, o que nós vamos fazer? Uma das coisas que a gente pode piorar vai ser a disponibilidade de nutrientes, aumentando esse pH de forma demasiada na camada superficial, provocando, dependendo da região, se for região de muita soja, isso pode até piorar o seu manejo aí de nematóides, né? Nematóides principalmente, se eu tiver pH muito elevado na camada superficial, né? Ótimo, bom demais. E tem que fazer conta, né, Silvinho? Que vale a pena, né? Fazer bem feito, né? É bom para ter uma produtividade alta. Às vezes é melhor a gente abrir 1/3 da área, né, num ano, o outro 1/3 na outra, do que abrir a área toda e depois ter que abrir tudo novamente, né? Com certeza. Deixa eu ver mais uma aqui, Silvinão. Deixa eu ver aqui. O Márcio Antônio, ele fala que na região dele existem calcários misturados com gesso e pergunta se é uma boa opção técnica a aplicação desses materiais. Ô, Márcio, a gente estava até com a ideia de testar esse nível de experimento. Eu acredito que claro, você vai ter que avaliar só o curso, né? Porque é bacana, porque eu não sei como é que ficou em termos de umidade, né? Mas o grande pH que nós temos no campo, né? O calcário, infelizmente, é uma das piores práticas de aplicação de calcário aí em algumas regiões, né? E gesso é tranquilo, né? Porque nós temos material, às vezes não é nem tão tranquilo, porque tem muita umidade, às vezes vem empedrado, e a gente deve ter esses materiais, e quando os dois vêm juntos, imagina aí um material que você vai ter menos deriva, né? E ele vai te ajudar aí nos dois papéis, né? Você vai ter o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, vai atuar como corretivo do solo, corretivo de acidez, e você vai ter ali o sulfato, que é uma base que vai carregar nutrientes em profundidade. Então, a princípio, parece um produto bem interessante. Bacana. O Elismar da Silva, Silvino, obrigado, Elismar, e dá parabéns para o REA pela organização do evento e parabéns para o senhor também pela brilhante palestra. Ele pergunta aqui, gostaria de saber qual seria as saturações de cálcio, magnésio e potássio na CTC
mais adequadas para solos de textura arenosa e média. E manda e ainda fala aqui, grande abraço ao seu aluno Elismar Silva, que é da Compass, lá de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Oi, Elismar, um abraço para você. Obrigado pela pergunta. Eu sei que você está enfrentando aí grandes desafios, né? Solos mais arenosos. Elismar, eu aqui, né? Como a gente nós estamos numa região aí de solos de textura média para argiloso, a gente não tem passado o apuro que você tem passado por aí. Agora que nós estamos começando, né, com alguns trabalhos, visando construção de perfil nas áreas aí com menos do que 15% de argila, mas nós não temos resultados ainda em termos experimentais. Nas áreas que a gente já trabalhou aí, aqui no interior de São Paulo, a gente tem buscado, nesse solo, CTC muito baixo, né? A gente pega algumas áreas aí que tem 2,5 centimol de CTC, né? Então, esse é um solo que tem 2,5 centimol de CTC, não dá para falar que eu posso pôr 3 centimol de cálcio, porque não cabe, né? Não tem jeito, né? Então, a gente tem buscado, nesse caso, trabalhar com calcário para pelo menos a gente atingir ali 1,5, 1,8 de cálcio, né? E no mínimo 1,5 de magnésio. Né? Então, está trabalhando ali com 60% de saturação de cálcio, né? Uns 15 ali de magnésio e o potássio, nós vamos ter que tomar muito cuidado com ele, né? Não adianta a gente pensar em trabalhar com uma saturação muito alta, porque nós vamos ter dependendo do solo, nós vamos ter uma lixiviação pronunciada, então tem que trabalhar mais pensando no suprimento da planta em determinadas áreas do que em correção, né? Então, assim, a potassagem, inclusive, a gente, tecnicamente, já nem seria recomendado para áreas com menos de 20% de argila, né? Então, eu trabalharia parcelando essa dotação potássica, principalmente em soja, né? Mas pensando no nutriente em si do que pensando em correção do solo. Essa é a minha visão, né, para essas áreas. Ótimo. Silvino, agora tem uma pergunta mais de operacional aqui do Lucas Pena. Ele pergunta aqui, quando for fazer 10 toneladas, eu faço metade incorporando no solo na grade pesada, de 32 polegadas, e o restante em superfície faço mais uma de 28 polegadas. Você recomendaria eu fazer as duas com grades pesadas para ficar mais homogêneo na camada de 0 a 40? Assim, pelo menos a situação nossa aqui, se eu entendi bem, está fazendo só uma gradagem 32 e está fazendo uma de 28, talvez duas de 28, né? Isso, uma de 28. É uma de 28. Eu acho que ele vai ter que fazer mais, né? Acho que mais gradagem do que essa. Tem que ver como é que está ficando a comparação do calcário. Com certeza, ele poderia fazer duas de 32, né? Pelo menos duas, e depois fazer uma de 28, para aí poder incorporar melhor esse calcário. Porque o que a gente vê é que essa grade 32, mesmo com umidade no solo, ela não vai passar em nível de 30 centímetros, né? Então, seria interessante ele fazer duas, né? Porque ele está fazendo um alto investimento aí com calcário, né? Então, vale a pena a gente investir também na operação em si, sabe? Talvez se ele entrasse ainda, PH, com um subsolador aí no meio dessas duas operações, eu sempre aconselho que a pessoa que isso não é uma recomendação. Para a pessoa sempre testar, que equipamento no campo você tem que sempre testar. Se a pessoa te pergunta lá, o que você acha, vai 2 ou 3 gradagens? Vamos lá, vamos fazer 2, depois vamos fazer a terceira, vamos avaliar. Então, tudo isso é avaliado. Talvez eu pudesse entrar também aí com a subsolagem no meio, né, para ver se melhora aí a profundidade de entrada dessa grade aí no solo, né? Joia, não, bom demais. Vamos escolher mais uma ou duas aqui para a gente poder finalizar. Não, tem muita pergunta, claro que fica até um pouco difícil. O Davidson Peixoto, ele pergunta assim, gostaria de saber, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, se fazendo somente rotação e sucessão de culturas já seria suficiente para aumentar os teores de matéria orgânica no solo e produzir palhada suficiente para proteger o solo e proporcionar todos os seus benefícios.
não seria necessário inserir plantas de cobertura ao final da segunda safra e consórcio com gramíneas? Quais as possibilidades para a região? Então, para essa região aqui, para outras regiões que, graças a Deus, o milho de verão não saiu, né? Então, aqui está vivendo ainda um paraíso em relação a nematóides, por exemplo, né? E algumas outras doenças. Então, aqui você tem regiões altas, com chuva bem distribuída, não vamos falar só dessa situação aqui, porque aqui o problema nosso aqui é solo, e aí só a gente conserta. Uma das saídas, né? Pode existir várias, né? Mas você pode, por exemplo, fazer um milho cedo, primeira safra, tirar esse milho e entrar com feijão, e depois que tirar esse feijão, uma opção muito boa é você entrar, por exemplo, com aveia preta, ou, por exemplo, até o trigo, a depender na hora que você consegue tirar esse feijão, porque nós estamos vendo aí algumas pessoas tirando 3 sacos, porque você colhe o feijão aí na maturidade fisiológica, desculpa, feijão não, milho, em janeiro, com 120 dias, 120 e poucos dias, esse ano foi possível porque esse ano choveu demais, né? E depois, com 80, 90 dias, você tira o feijão e ainda consegue colocar uma outra cultura que não tem sido, às vezes, só para fazer palha, tem gente que está conseguindo colher em alguns anos. A outra opção, né, seria você fazer, por exemplo, um feijão de primeira safra, que é arriscado em termos de colheita, você não pode arriscar numa área grande, porque sempre chove janeiro, fevereiro e muito, né? Se você tirar um feijão em janeiro ou fevereiro, ou entrar com a soja na primeira safra, você poderia, por exemplo, entrar com milho, e nesse milho você entrar com a braquiária consociada. É uma opção bem interessante e tem tido excelentes resultados em termos de produção de palha, muito boa. Voltando à questão que eu disse do feijão, né? Quem faz milho depois faz feijão, outra possibilidade é fazer um mix de planta depois de tirar o feijão. Tem alguns produtores fazendo isso aí bem, né? Você, em vez de fazer uma planta só, você entrar com um mix de inverno, colocando várias plantas ali, né? Dentro do sistema. Então, tem crescido aí as opções. Regiões, o maior problema nosso são as regiões que têm o outono e inverno aí muito seco, né? Mas para essas regiões já tem solução e a gente está fazendo também, né? Que seria, por exemplo, tirou uma soja, já com a braquiária instalada ali, né? Então, tem sido feito com bastante sucesso você entrar fazendo sobressemeadura de braquiária ou outra gramínea ou bilheto, lá no início do enchimento de grão da soja, ali no R5.1, R5.2, e depois você colhe a soja, você está ali já com a cultura já engrenada para crescer. Então, tem opções e nós temos que buscar opções para poder melhorar esse manejo nosso aí, né? Ótimo. Pessoal, a gente pode ir para a saideira aqui, né? O Cleiton Ribeiro pergunta aqui: após construir a fertilidade do solo em determinada área e instalar nela um sistema de plantio direto, alcançando boas produtividades, quais fatores do solo podem vir a prejudicar essas produtividades? Só para entender, deu uma cortada aqui para mim. Ele falou que depois que construir a fertilidade, repete para mim o começo aí. Vamos lá. Claro. Após construir a fertilidade do solo em determinada área e instalar nela um sistema de plantio direto, alcançando boas produtividades, quais fatores do solo podem vir a prejudicar essa produtividade? Do solo, pode, se for pensar só no solo, né? Se eu tiver errado a mão no calcário, né? Às vezes eu construí fertilidade, mas pensei ali, por exemplo, que o calcário ele reage só 50% no primeiro ano, calculei uma dose de 10 toneladas, resolvi colocar 20, daí 3, 4 anos todo esse calcário reagiu, não se preocupar com isso, viu, gente? E aí eu vou ter um V% de 90% ali, ou até 100%. Então tem que tomar cuidado com a dose que está usando, né? Não exagera. Aí eu posso, no primeiro ano, não vou ter problema com micro. Vou ter, porque o solo não tem micro, claro que eu vou ter, mas assim, não vai ser os calcários que eu apliquei que vai causar um problema com micro. Mas nos próximos anos, se eu trabalhar com uma dose muito pesada e todo esse calcário reagir ali, esse é um dos medos que eu tenho. Mas, tirando isso, se eu fiz uma conta conhecendo o meu solo, dessa forma que eu mencionei para vocês,
não fazer uma dose que o vizinho está fazendo, mas eu calculei a dose, eu não vejo problema. O que pode estar no solo e nos causar grandes problemas são os nematóides, né? Que estão causando, tirando produtividade de muita gente aí. Aí, para não ter nematóide, quer dizer, para a gente reduzir os nossos problemas com nematóides, aí entra a pergunta que o nosso colega, o Deison, fez para mim, né? Então, a gente tem que tentar não deixar o sistema nosso ser muito simplista, né? A gente tem que ter planta no sistema, tem gente construindo milho, inclusive com crotalária, tem uns gargalos para ser vencido, mas colocando culturas, como a branquiária mesmo, que nos ajuda aí no manejo desses nematóides, porque ele vai ser um problema depois, se a gente não cuidar aí de nossas áreas. São várias espécies, né, PH? Hoje o negócio está feio aí em algumas áreas. Com certeza, tem que tomar cuidado. Não pode ser simples muito demais também não, né? Professor, acho que a gente pode encerrar por hoje aqui, já são quase 9 horas da noite. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, algum comentário? Não, Paulinho, eu gostaria de agradecer os colegas que estão aí até esse horário aí, né, discutindo. Peço desculpas aí, às vezes, pela empolgação, a gente não tem explicado as coisas direito, mas a gente está sempre aqui também à disposição. E peço a vocês que falar a fertilidade é só o começo, depois vem todo o manejo, né? Mas tomar cuidado com as doses calcárias. Nós vamos construir perfil, né? Mas tome cuidado aí, né? Para não fazer uma dose da cabeça. Nós vamos calcular isso para evitar riscos aí para os nossos produtores, né? Ok? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Silvino. Obrigado pela disponibilidade. Parabéns de novo pela palestra. Nós tivemos quase 800 pessoas assistindo ela. Foi fantástico. E aí, gente, eu queria só agradecer novamente a Nova Futura e a MAN Investimentos por ser um parceiro nosso aqui no Webinar Grãos. O próximo vai acontecer dia 28 de abril, no mesmo horário, às 19 horas de Brasília. Vai ser o professor Derli Silva e vai conversar com a gente sobre agricultura de estômago aberto. Queria mandar parabéns para vocês também, que estão até agora acompanhando a gente. E agora, eles fazem um comentário aqui de utilidade pública, né? Só para para todos tomarem cuidado com o coronavírus, com o Covid-19 aí. Sei que a gente tem que produzir alimento para abastecer a cidade, mas quem não tiver necessidade, vamos cuidar dos outros, dos mais velhos, vamos ficar em casa para a gente diminuir essa epidemia aí. No mais, muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana. Quero agradecer também a equipe nossa pelo apoio, por tudo faz isso acontecer. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.